Meus amigos, está começando mais um Talk Show de Bolas. Hoje num clima mais elegante, não é mesmo? Estamos até mais bem vestido, né? Até mais bem vestido. Com exceção do Bolívia. Eu tô mais bem vestido do que eu tô, impossível, velho. É verdade, discordo. Quase um pijama de madeira, não é mesmo, Bolívia? Que isso, Gabs, que isso, velho. Um cheiro de naftalina no ar. Se contenta com o seu Tricas. É o Tricas. É o Tricas, não tem jeito. Não tem jeito, velho. Bom, eu não vou ficar enrolando muito depois dessa ofensa. Aqui do meu lado esquerdo, anti-direito, Bolivão. Salve, nação, tranquilo? Ai, meu Deus, como é bom, né? E hoje é classudo, né? O programa tem um alto teor agora, né? Tem um certo garbo e elegância no ar. Exatamente, tirou as palavras da minha boca, Gabs. Bom, e aqui do meu lado direito, anti-esquerdo, Miguelito. Salve, salve família, muito feliz aí, família. Mais um programa nesse ano maravilhoso que Segundo começa, né? E na elegância, como eu já disse, Bolívia, muito bem colocado. Exatamente. Hoje o programa é elegante. Bom, antes de chamarmos o nosso convidado, vou pedir já para você se inscrever no nosso canal. E para quem não sabe, está rolando um sorteio, olha só, desta camisa aqui, desta linda peita, tá? Camisa número 2 do Palmeiras, autografada pelo Portuga, opa, Abel Ferreira, não é mesmo? É que eu não sei fazer o sotaque em português. Miguelito. Autografada pelo português, opa, Abel Ferreira. Abel Ferreira, olha só, vem um pastelzinho de Belém de brinde. Mentira, não vem. Mas pra quem, como que você quer saber como ganhar essa camisa maravilhosa, vá lá no nosso canal, tem um vídeo falando sobre as regras, tudo certinho, é muito simples. Batendo a meta de 500 inscritos no canal, sortearemos essa camisa maravilhosa do Abel Ferreira. Já é o maior treinador da história do Palmeiras, não é mesmo? Ah, com certeza, né? 2 Libertadores no ano só, não tem como. É verdade. 2 Libertadores no ano é quase tão bizarro quanto o Mundial sem Libertadores. Tinha certeza, velho. Tinha certeza. www, você que tá em casa, pesquise aí no seu computador, .fifa.com, por favor. O cara se apoia também em umas instituições que, pelo amor de Deus, né, velho? Antes da gente chamar o nosso convidado pra bancada, vamos falar sobre o nosso quarto integrante, né? Estilo Imóveis, está sempre aqui conosco apoiando o nosso projeto, não é mesmo? É isso mesmo, família Estilo Imóveis, grande Estilo Imóveis, nossa parceira maravilhosa, que tem mais de 15 anos no mercado imobiliário, localizada na Zona Leste, família. Vai lá na Estilo Imóveis que eles vão te receber super bem, te ajudar a vender ou alugar ou comprar aquele apartamento dos seus sonhos, família. E não nem é só isso, né? O pessoal, ele tenta facilitar ao máximo para vocês, né? Então, toda a tecnologia que você se dispõe na sua residência, seja celular, seja tablet, seja computador, você consegue resolver todos os seus problemas por lá. E não é só isso, a equipe, putz, não tem sem palavras, cara. Eles te tratam bem, eles sempre estão com você e solucionam qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, se quer fechar com alguém, fecha com Estilo. Fecha com Estilo. Olha só, vamos fazer um novo bordão para Estilo Imóveis. Mais uma vez, obrigado Estilo Imóveis por estar conosco mais uma vez aqui no nosso canal, aqui no Três Canteio, aqui no Talk Show de Bolas. Bom, vamos para o... Posso só falar uma coisinha antes da gente chamar nosso convidado? Galera, a gente agora tem um canal de cortes. É verdade, muito bem lembrado. Canal de cortes, Talk Show de Bolas Cortes. Se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer. Tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. Mastigadinho, né? Mastigadinho. A gente é, mano, melhor que mãe, velho. A gente dá aqui pros nossos filhos conteúdo de qualidade. Sem parar, né? Exatamente. Bom, agora finalmente vamos preencher essa bancada maravilhosa. Por favor, Luiz Alano, bota talento que eu coloco emoção, meu amigo! Nada. Tamo junto! Falei o bordão certinho? É isso mesmo, Alano? Bota talento que eu boto emoção. É maravilhoso isso. Maravilhoso, isso é bonito, isso é bonito. Um dia eu vou realizar um sonho, tudo bem pra vocês? Tudo bem. Eu vou realizar um sonho de ser chamado e ter aquela música. Laia, laia, laia. Poxa, sabe que eu trabalhei numa emissora de rádio em Florianópolis e a brincadeira na redação era essa. Né? Entravam o gaiato, qualquer um. Lá vem a faxineira. Cara, e depois eu vim trabalhar na empresa do homem. Exatamente. A gente podia ter combinado antes, a gente já fazia. Luiz Alano. Oi! O salário vem em aviãozinho ou isso é lenda, velho?
Porque assim, você... vem aviãozinhos... Só se for de carga. É um Boeing, né? Cheiroso. Porque assim, eu sou um mero mortal lá dentro. O Olivão também já passou por lá. Não, Passei por lá já. não é dessa forma. Como que era mesmo, Gabs? Não é talent, né? Não Não é somos não, talent. não somos talent. Não somos talent. Odeio essa expressão. Bom, antes de começar, Por favor, Miguel. Luiz, eu queria fazer um pedido pra você, cara. Eu vou até pegar aqui. Trouxe aqui, ó. Como corintiano, já tô trazendo aqui, ó, primeiramente, né? Essa daqui, tá? Já vou deixar aqui em cima da bancada, Eu aqui tenho. do meu ladinho. Eu já tenho uma camisa dessa. Tem? Enfim. De antes. Sim, de antes. E essa daqui também, ó, por via das dúvidas, né? Já tá aqui também, é do Monte Rei. Do Monte Rei. E o pedido que eu quero te fazer, Bonita essa Alano, camisa, hein? bonita, né? Essa aqui eu comprei lá numa viagem que eu fui pra lá. Queria te pedir, implorar pra que você narre o Mundial, Alano. Por favor, Alano. Narra o Mundial. Tô ligado. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque se for o Theo José, putz. Mas não vai ser nem o Alano nem o Theo. Não vai, não tá lá, vai não ser. tá lá. Mas você acha que eu sou pé frio, então? Não Ou- pé ou frio. pé quente, E, pô. exatamente, É pé quente. exatamente. Eu acho que você é muito pé quente, inclusive, diga-se de Pra quem passagem. não sabe, conta... Explica. Explica, por favor. O que Não, quem tem que acontece? explicar são vocês. Não, Eu não sou nem pé quente nem pé frio. Não, vamos- Só que muitas pessoas, especialmente palmeirenses. Você é aquele que narrou a única derrota na Libertadores. Quando eu ouço a sua voz, eu fico já lembrando daquele 3-0, 2-0, né? Que era pra ter 3, 4. Era pra ter sido pra mais. Mas não foi. Ok. Passou. Mas foi uma transmissão. Posso explicar rapidinho? Por favor. Então, o Theo narrava todas as partidas do Palmeiras, especialmente para São Paulo, dos jogos para São Paulo. E em 24 horas antes teve um exame positivado para Covid. E eu fui acionado em menos de 24 horas para narrar aquela partida. Show de bola, né? Vibrei, fiquei chateado pela condição do colega, mas enfim, o narrador quer Pode narrar. falar, você que ficou... Não, fiquei, né? Pô, tesão, Nossa, né, que mano? Pena. É com nós. Deixa comigo. Mas assim, exige preparação. Não é assim só. O narrador não chega e narra uma partida. Ele se prepara para aquele evento. Seja ela uma partida de Libertadores, Mundial, Liga dos Campeões ou Campeonato do Acre. Você tem que se preparar. Claro. Você tem que ter ali fazer o seu dever de casa. Então era muito pouco tempo para fazer esse dever de casa. Apesar de que a partida parecia que já estava definida, era 3-0 pro Palmeiras na primeira partida lá em Buenos Aires. Molezinha, ela não vai lá, o Palmeiras vai só fazer... vai jogar 90 minutos para confirmar aquilo que todo mundo esperava. Classificação. Rapaz do céu. Eu entrei no estúdio naquele dia, para variar, tinha um monte de corintiano, né? Câmeras, enfim, toda a parafernália ali da estrutura com muitos corintianos. Sim. Alano, você vai narrar hoje 3-0 pro Rio. Alano, hoje você vai fazer história. Eu digo, gurizada, vocês estão loucos? O Theo José narra todas as partidas do Palmeiras e o Palmeiras vai lá, crava, ganha, Amassa. broca. Né? Aí vai chegar eu aqui, primeira partida, e até agora a única que eu fiz o Palmeiras, na Por que será, né? Libertadores. E vai ser eliminado? Os caras vão matar aqui em São Paulo, vão matar. 2-0 no primeiro tempo. 2-0 no primeiro tempo. Os caras olhavam pra mim e diziam, eu falei, tá maluco. Mas, enfim, foi ótimo pra audiência, porque quem parecia os corintianos, os santistas, os são paulinos, enfim, os torcedores do resto do Brasil que estavam secando o Palmeiras, que não queriam ver o jogo, peraí, tá acontecendo alguma coisa diferente lá no SBT. Então foi uma das maiores audiências, acho que beira top 3. Sim, até aquele momento foi a maior audiência. Acho que perde, maior, né? se eu não me engano, posso estar falando alguma coisa errada aqui, o Gabriel pode me corrigir. Acho que perde só para as duas finais. Sim. Aqui em São Paulo, né? De transmissão só perde Perde só para as duas finais. finais, que é lógico, né? Final e final. Não tem Então jeito. foi um jogo maravilhoso para ficar na história. Agora, pro torcedor do Palmeiras, foi dramático. Pé frio, né? Mas se classificou. Pé frio se classifica? É verdade. É verdade, É verdade. é verdade, tem razão. Pé frio se classifica? É. É igual o motorista do bug lá do Natal, quando você vai fazer esse. Se for lá no As Natal, dunas lá, lá. sim, Ô, amigo, é com emoção ou sem emoção? Então, a classificação com o Alano
vai ser com emoção. Agora, se fosse pro Mundial com essas duas picas aí, eu já não sei se dá. Não sei se- Aí uma emoção poderia ser um pouquinho a mais. Você começou a transmissão Eu tô falando brincando que aqui porque eu não vou narrar mesmo. Não, mas você começou a transmissão falando, eu boto emoção. E colocou, né, velho? Assim, Chamaram, então aguenta. Atura ou surta. Mas, Alan, já pegando a linha no que você falou, rola uma torcidinha pro lado do Palmeiras, por exemplo, o jogo tava 2-0 no intervalo. Aí você já fica pensando, putz, os caras vão me chamar de pé frio, vai ser ruim. Rola, tipo, pô, seria melhor se eles passassem? Cara, é o seguinte, na boa, todo narrador que vai transmitir uma partida pra uma TV, pra uma rádio brasileira, tendo um time brasileiro e outro time argentino, uruguaio, paraguaio, chileno, inglês ou mexicano, comercialmente, ele pode ser vamos falar de Palmeiras ou de Corinthians? Ele pode ser um torcedor do Santos, pode ser um torcedor do Flamengo, mas comercialmente, profissionalmente, para ele, o resultado de um brasileiro ganhando vai ser melhor para ele, a repercussão vai ser melhor, o torcedor... um torcedor, após uma vitória, olha aqui, após uma vitória ele vem sorridente. Com a camisa do time. Né, o dente fica mais branco. Putz, Entendeu? hein? Ele fica mais charmoso na night. Aí Ainda não fala mais- mal de ninguém, né? exatamente. Então, um torcedor que perde, Eu não sei ele do que fala você tá mal, falando. ele fala mal do cara que narrou, ele fala mal da TV que transmitiu. Juiz. Ele fala mal do juiz, ele vai brigar com a mulher, entendeu? Então, meus amigos, uma vitória de um time brasileiro, seja no Palmeiras ou qualquer outro, é bom. É melhor, né? É melhor. Comercialmente é melhor. A audiência para a próxima partida vai ficar bacana também. Então, independente de torcida de coração, porque todo mundo tem um time que torce, eu também tenho, todos vocês aqui são abertos, né? Claro, rola uma torcida, mas não é aquela torcida de que, ai meu Deus do céu. Precisa acontecer isso. Não, vambora, né? Vamos transmitir. Se outro time fizer um gol, eu vou narrar também. Não vou vibrar, mas vou descrever. Se tiver um pênalti, como teve, se tiver um pênalti, um impedimento ou um VAR duvidoso, a gente vai conversar, dialogar com a audiência, com o comentarista da maneira mais profissional possível. Assim eu aprendi a trabalhar. E assim eu tento levar adiante. E naquele jogo, você acha que o VAR foi justo? Olha, tem uns 4 camaradas lá na salinha do VAR que acredito que eles não quiseram errar, mas que sempre deixou polêmica, que sempre foi duvidoso. Eu tô tentando ver aquelas irregularidades até agora, né? Concordo. Mas é VAR, chegou para ajudar e, enfim, já foi, né? Já foi campeão 2 vezes. Não tem mais o que falar. Pode ser campeão mundial também. aí Bate na vambora. madeira aí. E agora vai ter a diferença, né? Que vai ser automático, né? Agora a marcação de impedimento, eles iam fazer os testes Eu não vi agora. essa pra- parada já Sim, rolou. vai sim. começar a testar e tal, começando a mas testar. aí vai ser difícil, né, cara? Porque eu não sei, eu não boto fé. Eu não boto fé. Até Na eu máquina? não boto. Eu não boto fé no humano. Eu também não, mas é que dá. Mas eu é que a máquina é conduzida pelo humano. Então, não, mas essa máquina, ela vai automática, né? você Uma vai parada apertar o meio botão e ela vai ligar. sinistra. Igual computador, família. É que o futebol ele é interpretativo em várias das suas regras. Então, independente de qualquer forma, sempre vai precisar de um humano, sabe? Impedimento Não é ou não é, necessariamente, pô. mas como que você vai ter esse controle, tá ligado? Tipo, Quem que tocou a bola? Porque se eu toquei a bola pra trás e tô jogando contra o adversário, não tá impedido, né? É, E aí pode falar que fui eu que toquei, que foi você Aquele que tocou. impedimento que tira, aquele toque no adversário que tira o impedimento. Exato. Sim. Isso é completamente interpretativo. Mas acredito Total. que para que seja que é testado no programável campeonato isso daí. com a chancela FIFA, acho que deve ter todas essas inteligências artificiais, Isso, inteligência concordo. artificial já trabalhando, né? Nós somos conservadores, cara. Nós, Sim. torcedores de futebol, a gente, no fundo, nós somos conservadores. Se dependesse da gente, não tinha VAR. A gente quer aquele torcedor com aquele bambuzão, com bandeirão, meio-dia, entendeu? total. A gente quer guarda-chuva no estádio. Que ir pra gente, né, velho? Então, a gente não quer poltrona, assento, quer que o torcedor fique Na arquibancada. na arquibancada de cimentão. É porque não é pra sentar, né? No Então, estádio não é no pra fundo, se sentar. for fazer uma pesquisa, gente, assim, com o povão, tá? Com o povão, não com um camarada que compra lá o seu camarote a, sei lá, 10 mil pratas pra colocar a sua família e ficar Tranquilinho. ali de ar-condicionado tomando uma cerveja zero. Né? Essa galera que vai em arena, né? Não. O povão, a galera que, né, a raiz, ele quer vibrar, ele quer ficar de pé, ele quer torcer, ele quer xingar, né? Eu conheço muita gente, o meu avô era um que ia pro estádio não pra torcer, pra xingar o juiz, né? Pra xingar, e ficava ali não na arquibancada, mas na geral, ali no alambrado, pra xingar o juiz, pra xingar o adversário. Enfim, é cultura. Sim, É cultura. Mas, enfim, a gente também tem que modernizar um pouquinho. Vamos lá. Mas essa parte do saudosismo. Então, você como narrador, você tipo, já viu essa transição profissionalmente, né? Você acompanhando, narrando. Total.
É diferente o clima pra você narrar um jogo hoje? O público, da forma que ele consome o teu produto de uma forma diferente hoje? Porque... O consumo, sim. A transmissão no local, eu acho que continua igual. Agora, o consumo, eu acho que até para melhor, tá? Porque antigamente, e eu acho que eu posso dizer que eu fui forjado numa velha guarda. Eu comecei a narrar, acho que nenhum de vocês tinha nascido ainda, quando eu comecei a trabalhar em rádio, especialmente, e a gente podia mentir muito, sabe? Não tinha televisão, não tinha pay-per-view. Mentir no sentido assim, podia escrever e interferir, né, numa análise do jogo muito maior do que hoje. Hoje, um torcedor corintiano, santista, palmeirense, são paulino, flamenguista, enfim, de qualquer torcedor, ele não admite não ver o seu time. Claro, a gente está falando de uma parcela de um nicho, né? Até porque a maioria da nossa população não tem condição de pagar um pay-per-view hoje. Mas esse nicho de repercussão de rede social que cobra a gente, ele tem condição, né? E são aqueles chatos. Então é aquele torcedor que vê o jogo do Chelsea no campeonato inglês, que paga para assistir campeonato mexicano, sei lá, esses campeonatos alternativos. E quando você vai se expor, no bom sentido, você é muito mais exigido hoje do que era antigamente, nessa época que não tinha muita transmissão, né? Antigamente, o Silvio Luiz, que é um senhor em todos os aspectos, né, como narrador e como idade também, ele numa transmissão da Band, ele parava para dar a receita de macarronada no campeonato italiano. Atenção, o jogo não tá muito bom, então, Silvio Lancelotti, hoje é domingo e vamos lá, a macarronada da tia. E o jogo correndo. Cara, imagina hoje você fazer isso. Hoje. Então, esse é o paralelo que eu faço, sabe? Sim. Hoje a audiência tá mais competitiva, cobra mais, porque ele tem a internet, ele sabe que se você errar a nacionalidade do camarada, ou a idade, ou até o nome da língua, né? Por exemplo, vamos lá, Azar. Mas lá na Bélgica fala assim, mas aqui no Brasil se acostumou assim. Então tem essas discussões que há 20 anos não existia nada disso. Sim. O que você falava era regra, era lei. Hoje não. Hoje já é uma condição de que, na maioria das vezes, vamos lá, falar de Brasileirão. Você vai fazer um jogo lá do Atlético Goianiense, né? Eu trabalhei muito tempo no Premier e 38 rodadas. O camarada que é torcedor do Atlético Goianiense, ou da Ponte na Série B, ou do Avaí na Série A, ou da Chapecoense, ele vê 38 rodadas do seu time. E um narrador ou outro vai lá fazer 1, 2, 3, 4. Até o próprio comentarista, muitas vezes, ele sabe menos que o torcedor. Sim, ele sabe menos que o torcedor. Então não adianta você vir cagar regra aqui, que o torcedor sabe mais que você. Então, camarada, vai com o pezinho no freio, lá em cima, respeita para não falar merda. Esse é o detalhe. Então eu faço essa diferença, Gabriel. Não sei se eu fui muito prolixo para tentar explicar essas relações de uma modernidade do presente do que foi um passado que era bacana, que era legal, que eu acho que, poxa, a gente tira muita coisa que vem de lá. Eu me espelho muito num passado, em termos de transmissão também, mas o reflexo do nosso trabalho, a recepção hoje é diferente. Ela é muito mais cobrada. A gente podia devagar um pouco mais, falar umas bobagens a mais que não era cobrado. Porque às vezes não tinha a resposta do seu diretor, não ia receber milhões de hashtags criticando você. No máximo ia ser um e-mail ou uma carta criticando o seu trabalho, que aí a repercussão era muito pouca. Total. E aí você seguia fazendo aquilo do jeito que se o diretor falasse assim, tá bom, você seguia fazendo. Sim. Hoje não. Sim. Hoje o diretor pode gostar, mas a audiência toda pode dizer, não tá legal não, você não tá fazendo legal. E falando do espelho do passado, como você está falando, quais foram suas principais referências, né? Quem que você... Essa é a pergunta de 1 milhão. Essa é a pergunta de 1 milhão. Porque sempre tem alguém que inspira a gente, né? E que, fala, caralho, eu quero ser este cara, sabe? Rapaz, meu pai foi jogador de futebol. Meu pai jogou bola, meu pai jogou em times de Santa Catarina, do Paraná. E eu cresci respirando o cheiro do éter ali do vestiário, da grama, entendeu? Eu cresci ouvindo o barulho da bola, eu cresci indo em treinos, eu fui gandula. Então eu queria ser o quê? Narrador? Não. Queria ser Queria ser jogador, cara. Queria jogar bola. Queria jogar bola igual meu pai.
Só que eu não jogava nada, mano. Eu era ruim. Fica tranquilo que aqui você tá em casa. Assim, eu era ruim, eu acho que eu sou melhor que vocês, né? Eu era menos também. Vai ter que fazer esse contra aí. Eu era ruim pra ser profissional. Assim, não, na boa. O meu pai não me incentivava a jogar porque ele foi um jogador de time pequeno, não ganhou muita grana. Ele não ganhou grana, ganhou mal. Aliás, quando ganhava, então não conseguiu ter bens, não conseguiu adquirir patrimônio. Então ele nunca me incentivou, porque ele não queria, diante do conhecimento dele, era um cara da antiga, né? Vai estudar, vai estudar. Mas eu quero jogar. Não, vai estudar. Então, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar aonde? Em rádio, em comunicação. Então eu queria ser aquilo, E aí onde que eu fui ser conhecido, como a galera já da minha cidade, lá em Tubarão, Santa Catarina, da comunicação, sabia que eu era filho do Adãozinho, meu pai, que me conhecia de jogos, que me conhecia de ser gandula, eu me aproximei de quem? Do pessoal do esporte. Então, cara, foi assim uma coisa muito natural. Aí a gente, claro que depois que vai criando degraus, tendo os seus sonhos, a gente vai se espelhando. Mas se vocês pegar um narrador aqui da minha idade, eu tenho 44, vou fazer 45 agora, em 2022, famoso esse mês, famoso daqui a algumas semanas. Olha só. Olha lá. Todo mundo vai falar, Galvão, Luciano, não tem como fugir, entendeu? Sim. De rádio, eu fui narrador muito mais de rádio durante muito mais tempo, e eu não me espelhei em ninguém. Aí eu fiz uma bateria fiz um liquidificador, peguei várias tendências, eu gostava muito do rádio do Rio e de São Paulo, do Rio Grande do Sul, então isso eu posso dizer com tranquilidade que eu não me espelhei em ninguém. Agora em televisão não tem como você não falar, não, é Luciano do Vale, mano, e Galvão, e estamos conversando. A minha referência foi o Luciano da década de 80 e o Galvão da década de 90. Justo. Estavam novos, né? Tinham aquele vozeirão. Sim. O Galvão continua sendo um monstro. Sim. Quando quer, não tem pra ninguém. Assim, na boa, tô falando de boa. Quando ele quer, qualquer modalidade, assim... De arrepiar. É o ET, Sim, é o alienígena, Galvão, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo da nossa área. Não tem. Claro. Só que, o cara tá com 70, né? Vai levando na malandragem também. Não vai ser todo jogo, vai ser final de Copa do Mundo. Agora, cara, tem muito vídeo. Eu tô falando aí pra galera, de repente, alguém interessado, né, em narração, como eu tô batendo um papo aqui, tem muito vídeo completo de jogos da década de 80 e 90 no YouTube. Demais. E hora ou vez eu tô lá vendo um joguinho lá. Boto lá, jogo completo de 1992. Aí escolho, entendeu? E essa época esses caras eram demais, cara. Eram demais. Demais mesmo. Ah, ô Luiz Alano, mas a narração não evoluiu de lá pra cá? É claro que evoluiu. Claro que a gente incrementa coisas novas. Sim. Mas o que esses caras faziam lá, pelo menos eu me baseio muito naquilo de lá. Sim. E coloco a linguagem, né? Enfim, tudo que uma modernidade exige. Né? Não vou falar, abrem-se as como é que se fala o Fiore Ziliotti? Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Fantástico, né? Na época, mas hoje em dia se tornaria um pouco, né? Não se encaixa mais. Né? Antigo. As pessoas não tem tanto mais essa identificação. Exatamente, a linguagem ela se modifica, ela muda. Exatamente. Tem umas paradas que a gente começa a falar. Como é que se fala? A galera tá falando cringe. Cringe. Eu não sabia o que era esse negócio. Eu não sabia o que era. Eu era um total, então, né? Então a gente tem que ser total, não sabia o que era cringe. Não sabia o que era, sou eu. Eu não sei o que é cringe, o que eu sou. Porra. Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ficar ligado nesses podcasts, a galera não... tem que se adaptar. Agora, a base, assim, da narração, do ritmo, da hora de chamar as coisas, é fantástico. Esses caras fizeram nessa época, 80 e 90, e eu me baseio nesses caras, assim. Pô, e o Luciano narrava sinuca, velho. Na TV aberta, tipo assim, você ligava... Pô, meu avô conta, ele ligava a televisão pra ver alguém narrando sinuca. Tipo, isso hoje em dia não faz menor sentido, tipo, isso acontecer, cara. Cara, mas assim, ó, se o Galvão Bueno hoje, na TV Globo, narrar sinuca, você vai parar pra ver, porque é o Galvão. Ok. Ainda mais agora, se botar o Luiz Alano lá, que porra é essa, mano? Sinuca, a Globo tá louco, mano. Então não tem isso. Faz sentido. Tem isso. Não, e é muito difícil você conseguir ir se atualizando? As pessoas cobram isso mesmo? Você sente meio que eu não acompanha? Ninguém me cobra, mas eu me cobro muito, tá? Sim. Eu me cobro muito. Acho que talvez... Acho que todo narrador que chega... Porque, assim, tanto a galera pode falar, pô, tem vários... Todo mundo tem... Qualquer atividade hoje tem muita gente boa. Tem os caras que estão lá
no outro universo, no metaverso, né? E o Galvão, esses caras assim. Tem os ótimos e tem um monte de bom, cara. Um monte de bom. Mas você não vê um cara ótimo desempregado em qualquer área. Exatamente. Né? Não tem. Um ótimo, pô, esse cara é ótimo, um ótimo engenheiro, um ótimo advogado. Esse cara vai estar empregado em algum lugar. Agora tem um monte de cara bom que, pô, esse cara é bom, merece uma chance e tal. Então a gente tem que... Tá muito competitiva a parada hoje. Tá muito competitiva. Então eu me cobro muito mesmo. Me cobro muito. Pra tá... Aí você fala de se cobrar... Atualizado em isso, informação, atualizado em linguagem, atualizado... Em meme, porque meme hoje em dia já virou um terceiro... tem que saber, tem que saber. né? Por mais que não seja o seu estilo, talvez não seja o meu também, em dar umas piadinhas ou tipo de coisa, mas se o camarada lá começar a fazer o Davidson, aquelas dancinhas do Davidson, essas músicas ali, tem que saber como é que é do Davidson. Que a gente fez a brincadeira do TikTok lá, Miguel. Que o Galvão narrou errado, né? Que era o trava na pose, isso. chama no zoom, dá um close. Exatamente. Aí o Galvão narrou trava na pose, dá um zoom e chama o close. E aí vira piada no dia seguinte. Piada. Exatamente. No dia seguinte, não, na mesma Aí eu hora. já sou assim, ó, eu sou péssimo de provérbio popular, assim, sabe? Imagina essas frases, assim, então só tem que saber que se é uma frase de piseiro, como é que é? Piseiro? Pisante? Pesante Piseiro. Não, piseiro é o estilo de É o música. estilo de música. Olha, música, nem eu sabia disso. Olha só. Atualiza, mano. Atualiza, malandro. O apelido dele é o tiozão. Eu sou velho, Não mano. tem... E olha que eu Não, sou mas é cientista. muita coisa pra se atualizar. Pra todo dia, cara. Todo 30 segundos. E isso era outra coisa que você comentou, né, do que você se inspirou no Luciano do Vale, no Galvão, década de 80 e 90. Se você for pegar... Como era falado, né, as conversas não mudou tanto nesses 10 anos. Só que se você pega de 2010 pra cá, mudou muito, né? É muita... Acho que inclusive por conta dessa chuva de informação que a gente tem, né? Você fala conversa aqui. A língua mesmo, né? O dialeto O dialeto, mesmo. como Ah, você tá, fala. sim. E é muito mais complicado hoje em dia você se atualizar do que era nesse mesmo período, né? Nos mesmos 10 anos, momentos diferentes. né? Hoje tem muita... Na comunicação... Não existia podcast na década de 90, não. Então. Internet, como era na década de 90? Tinha TV a cabo? Até tinha, mas ninguém via quase. A internet era de escada, né? Ah, Usa de madrugada para não horrível. gastar impulso. Quantas emissoras transmitiam futebol na década de 90? Uma. Não, duas. Entendeu? Tinha manchete, de vez em quando tinha Às mais vezes mais tinha outra, mas aberta, era- né? Era Globo- Hoje não, mano. Hoje tem muito narrador bom aí. Hoje tem muito comentarista. Tem uma gurizada, uns jovens com conhecimento de futebol internacional, assim, que você... Como é que esse cara sabe tudo isso, velho? Como é que ele sabe que o cara jogou, começou no Newcastle, aí foi emprestado pro Burnley, entendeu? Assim, eu falo isso porque eu trabalhei com uns caras assim muito bons, o Rafael Oliveira, o Fernando Campos, uns caras que vivem isso, consomem isso. Eu sempre consumi muito futebol internacional, mas eu precisava sempre estar me atualizando ali, pesquisando. Então tem esse multiconhecimento. Então essa pesquisa, essa sede por informação, essa sede por conhecimento, eu tento ter, entendeu? Eu tô lá nos meus dias de folga, tentando ler alguma coisa diferente do que eu trabalho, tentando consumir. Pô, só uma coisa que eu não consigo consumir é futebol americano. Se um dia me derem pra narrar futebol americano, eu vou ter que fazer uma imersão. A nossa brincadeira não vai dar certo. Corta. Não, brincadeira. Eu não sei nada. Mas pra você, qual foi o esporte Não gosto que também. você ficou mais, tipo, perdido pra poder narrar? Por mais que você se prepare, então, tem alguma... pode ter tido alguma outra situação que você falou, e agora? Perdido? Cara, eu narrei Olimpíadas 2016. Hipismo. Putz. Putz. Só que... Não, mas o hipismo ali do salto. do obstáculo é bacana, né? Eu narrei... Esqueci como é que se fala a modalidade, que o cavalo fica dançando, assim. Que ele só trota, tipo né? patinação no Rítmica, gelo, sei lá. só que do hipismo ali, que tem que fazer Esqueci manobra. Hipismo que rítmico. tem uma modalidade, tem Pra isso. country, tem o obstáculo e tem essa modalidade que eu esqueci, agora me fugiu o nome. E eu narrei pra caramba isso no 2016. Cara, é um tédio, velho. Pô, pensa um cavalo assim, né? Grandão, bonitão, vem uma mulher, um homem, né? Geralmente velho, e fica ali, toque, 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 toque. E fica uma musiquinha, né? Música. Cara, o que eu vou falar nesse negócio, mano? Olha assim. Lá vem ele. Cara, Que o formoso. que eu vou Segue falar igual. nisso, Sangue puro, né? cara? Sangue puro. Agora, é claro que eu não entrei de gaiato. Eu me pesquisei pra caramba. E tinha lá uns especialistas, né? Porra, também um cara
manjar da parada. claro. Tinha uns especialistas, uns comentaristas ali. Mas era muito difícil de fazer. Fácil ao mesmo tempo, porque você precisava falar pouco, porque quando tinha a apresentação da música, você não falava nada. Mas você vai, putz, o que eu vou falar depois disso aí, cara? Entendeu? Então tinha umas paradas. O primeiro esporte que eu narrei foi bocha. Na minha região falava-se bocha. Na minha região falava-se bocha, né? Bocha. Mas isso faz muito tempo. Em Santos é um sucesso. O primeiro esporte foi Jogos Abertos de Santa Catarina, no ano da graça. Aí vocês vão se arrepiar agora, de 1992. Olha lá. 92. Cara. Ninguém era nascido. Não. Não. Só 92. 97. Só 97. 98. Não lembro como é que eu fiz, só sei que eu Deu um jeito. Eu era um adolescente também, né? Mas eu dei um jeito. Então, eu gostaria na minha carreira de ter tido mais chances de narrar outros esportes. Eu gostei muito de fazer vôlei. Eu fiz vôlei durante um tempinho, assim, não muito. Eu cheguei a narrar vôlei com o Marco Freitas no Sport TV. Basquete menos, mas o vôlei eu achava muito legal, muito gostoso de narrar. Narrei jogo vôlei da Unisul, outros do time da CIMED. E acho um esporte bacana. É emocionante. Eu acho que- Você tá sempre, como narrador, sempre num tom alto. Sim. Isso. Ponto, bloqueio. Porque é o mais Enfim. dinâmico. Eu acho que não tem nenhum esporte tão dinâmico quanto o vôlei, né? O basquete é bastante dinâmico também. Basquete também. dinâmico. Também dinâmico é verdade. também. Dinâmico. Você colocar na televisão ali no último quarto, faltando 1 minuto, você... Sim, Se segura na cadeira. Pronto, né? é Mas emocionante, enfim, é eu legal. entendo a galera que curte ali a temporada de NBA, é muito show de bola. Mas teve uma outra parada também que eu narrei kart, um campeonato de kart, um evento de kart, só que era um evento especial, assim. Aí me convidaram pra narrar numa TV, só que não tinha estrutura nenhuma, velho. Cheguei no local, no kartódromo, e deram, sim, um microfone, um fone. Eu digo, tá, mas vem cá, e computador, com quem tá na pista, a melhor volta. Ah, é mesmo, né? Tem que ter. Cara, imagina só, uns 20 carrinhos, nhon, e você, e aí? Zero. Olha como pisa no acelerador. Não, tem uns... olha que carrinho bonito. Lá vem o vermelho. O cara era o último. Faltando lá, sei lá, umas 10, 15 voltas, arrumaram lá um computador, a informação que tinha junto com quem tava comandando a prova. Mas Sacanagem, aí, pô, já tinha feito o Se prejuízo. você Né? que tá narrando tá perdido, imagina quem tá assistindo. A Era narração, só bate-papo, né? o que você narrar é verdade. Ah, não, se eu é falar fato. que a Haas, né, na Fórmula 1 tá em primeiro, os caras têm que acreditar. Não, total. Mas assim, já tem uns perrenguezinhos na minha história, viu? Tem cada casca de banana aí que eu já passei. não Você tá escrito. já passou por poucas já. Já, não, Você- hoje umas- bota um fonezinho bom ali pra transmitir uma Libertadores, uma Champions. Às vezes tem uns caras que reclamam, né, Gabriel? Às vezes tem uns caras, mas não tá ruim, você, pô, tá bom. Isso é Mó outra fala. coisa. Tá né? ruim, tá ruim. Vai transmitir em cima de um caminhão, vai transmitir em cima, dentro de um carro, atrás do gol, transmitindo futebol amador pra ver o que é bom pra todos. Isso que eu ia perguntar. Qual foi foi sacanagem? a pior, assim, o pior lugar que você teve que desempenhar a sua função de narrador? Que não faria de novo. É. Não voltaria Faria de nem a pau. Pô, eu pensei no Morumbi, mas agora não vou falar mais. É o Tricas, né? Não tem jeito. Ah, né? mano, bem legal. Não, tô Que brincando. bom que você pensou antes de falar. Não, hein, sabe o que foi? Alana? Não, vou falar assim, ó, tô de sacanagem. Sabe que teve um ano aí que teve a temperatura mais baixa dos últimos 50 anos em São Paulo? Sim, Acho que faz uns, sei lá, uns 10 anos, 7, 8 anos. Faz um tempinho. por aí. já. Acho Lembro uns de 5 uma coisa aninhos, assim, 5, 6 Acho que aninhos. faz mais. Eu fui transmitir um jogo do Morumbi na parte... Eu não sei como tá hoje, tá? Faz um tempinho que eu não, Não vou lá. mudou nada, a gente não reforma aquilo lá. Nas emissoras visitantes, de rádio visitantes. E é a céu aberto. E, cara, tava frio pra caramba, velho. Muito frio. Tava uns frio, 4 graus lá em cima, cara. Tava muito difícil de ver. Além de ser ruim de ver, porque você transmite o jogo lá do alto e atrás do gol. É ruim de fazer. Tá Sim. acostumado a transmitir Identificar. o jogo do meio, né? Tava muito frio. Mas tô de sacanagem, não é o Morumbi. Eu transmiti um jogo, por exemplo, que eu não enxerguei nada. Em Caxias do Sul. Lá a sala rola Leblina. Sim, Tem a sim, neblina sim, forte neblina lá, né? forte. Neblina. Aí os narradores, eu era novão, né? Tava chegando pra transmitir. E os caras, os cobras da época, ninguém quis transmitir. E os repórteres ficavam trocando ideia ali. Ah, a bola tá com fulano, a bola tá com ciclano.
Cara, vocês não têm noção, essa neblina lá em Caxias. Não tem noção, não dá pra enxergar nada. Eu morei em Caxias, não dá pra enxergar. Uma distância a partir de 13 metros você não enxerga, entendeu? Não enxerga mesmo. E caiu aquele negócio e o árbitro mandou seguir o jogo, velho. Mandou seguir, nós na cabine lá em cima. Sem ver nada. Não, deixa que eu sigo aqui. Não, eu tava chegando, não era o primeiro narrador, eu queria mostrar trabalho pros caras, né? Só que a minha técnica era o seguinte. O lateral direito do time, daqui, desse lado direito, você que tá em casa aí, me ajudem aqui. Estamos no campo, né? Sim. Aqui é o lateral direito, aqui é o lateral esquerdo. Isso, Quando o lateral direito vai para trás, o time A aqui tá atacando. Quando o lateral esquerdo desse lado vai para trás, o time B tá atacando. Era pela e quem dedução. tá com a bola, meu, ó, azar. Azar. Mas eu acertei. Inclusive teve um gol, foi Juventude Internacional esse jogo, do Campeonato Brasileiro da época. É lá no início dos anos 2000, faz tempo pra caramba isso aí. Acho que 2002, por aí, 2002. Daniel Carvalho faz o gol. Meu Deus. Nossa senhora. Daniel Carvalho, agora eu lembrei, Daniel Carvalho faz o gol e eu chutei e acertei que o gol foi do Daniel Carvalho. Glória! Cara, tava Se isso, iluminado, hein? se isso aqui em São Paulo, no Rio, eu era falado até hoje, mas tava lá em Caxias, ninguém deu bola. Ninguém deu bola, mas eu não esqueço. Tem que valorizar próprio isso aí. troféu, né? Vamos pegar esse corte. Vamos pegar esse corte. Como aconteceu em Caxias, ele tá contando aqui agora, todo mundo acha que é mentira, né? Isso Pode vai ser vi- também. É verdade. É verdade mesmo? É verdade. Testemunha. Porque eu vou mudar o ditado de história pra pescador, história de narrador. Entendeu? Vai Do mudar, Alano né? em específico, Do né? Alano. Pode dar uma aumentadinha, mas dá pra mentir também, né? Você tinha falado que gosta de acompanhar o vôlei justamente pelo dinamismo, né? E a gente sente muita diferença de dinamismo de narração da rádio pra TV. Pra você, o que pra você é mais legal? Tanto de narrar quanto de escutar, rádio ou TV? Ai, cara. Difícil? Que isso cai naquela coisa que você falou da modernidade, de hoje, assim, você tá transmitindo na rádio, mas tem 10 na Assim, televisão. ó, o dinamismo hoje ele é bem relativo, porque se você notar, hoje as transmissões de TV elas estão mais dinâmicas, estão com um tom mais acima. Antigamente você falava assim, ó. Dudu. Rony. Era ou não é? Sim. Sim, sim. Marcos Rocha foi pro fundo, cruzamento, saiu o Ronaldo. Eu botei o Ronaldo do Corinthians. Né? Saiu o Cássio. E era assim, cara. E a galera curtia porque era o jeito de se fazer. Sim. Era o jeito de se fazer. Hoje não. Hoje é nego falando alto pra caramba e gritando e vamos lá. Por quê? Porque o camarada tá com o celular, às vezes não tá vendo o jogo, tá tweetando, tá criticando o seu time. E quando o cara dá um gritinho a mais, opa, pera, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? São várias características, né? Tem um cara que fala mais rápido, tem um cara que grita, tem um cara que dá o ritmo. Mas hoje a narração de TV, na minha visão hoje, ela tá um pouquinho mais... Pouquinho não, ela tá bem mais dinâmica do que era... Não vou fazer um cortezinho de uns 15 pra cá, tá? Sim. 10, 15 pra cá. Então, e o rádio ele não mudou muito. Sim. Né? O rádio não mudou muito. Até E migrou. eu sou um cara assim, ó, eu me considero ainda um narrador de rádio. Alô, emissoras de rádio de São Paulo, Luiz Alano, na rádio, hein? Ó, os guris são bons, hein? Pra quem quiser. Deixa comigo, se deixar abrir, não tem jeito, né? Mas assim, eu gosto muito do rádio, mas hoje o meu produto é TV, eu sou um apresentador de TV, sou um narrador, e hoje eu não deixo de ver um jogo pela TV para ouvir no rádio, a não ser que eu esteja a caminho no carro e tal. Sim, né? Eu acho que a linguagem do rádio, ela não se transformou tanto como a TV. Acho que os caras TV, eles conseguiram se transformar, até se atualizar mais. Eu não estou falando que os caras são desatualizados, porque senão eu vou me chamar de desatualizado, mas talvez o veículo, para uma transmissão, em relação à TV, a minha comparação é essa, a TV, a linguagem, ela se transformou mais. Sim. Na minha visão de agora, né? Na minha visão de agora. Sim. Eu vou colocar um terceiro membro, então. Tem rádio, TV, agora eu vou entrar no videogame. A gente viu, agora o Gustavo Villani, que tá narrando o FIFA, o Thiago Leifert, que narrou o já narrou. FIFA, enfim. O PES era inclusive você falou isso por muito tempo. Exatamente, enfim. Você se arriscaria? Eu podia até me arriscar, mas eu ia deixar no mudo para jogar. Nossa, Aqui tá- não aguento aqui- mais o Thiago Leifert. Aqui cara. tem uma testemunha que sabe. Eu joguei muito videogame. Muito, mas era viciado mesmo. Mas eu era. Assim, como eu era muito viciado no jogo. Eu joguei desde a época do Atari, Play 1,
Play 2. Play 2 eu era bom mesmo. Play 2 eu encarava qualquer um. Play 2 eu era bom. Aí chegou o Play 3 já comecei a ficar ruim. Mas eu ainda encarava. Aí depois dos últimos aí eu fiquei muito ruim, eu desisti. Aí deixei o videogame com meu filho, nem tem mais. Mas aí, de vez em quando eu paro pra jogar, quando eu vou visitá-lo, uma coisa que eu sempre falo é, eu sempre faço ali nas configurações e Tira a narração. não é contra o Villani ou o Leifert ou o Milton Leite, que, né, no Sim, PES, ou o Silvio Luiz, não. Me irritava a narração no videogame. Eu gostava mais da torcida. Sim. Que legal. Eu gostava mais de ouvir o som da bola, sei lá, o Chelsea. Algumas Santos, coisas assim. Uma parada assim. Eu curtia isso. Não sei nem se era isso que você queria ouvir. Mas assim? Não, se eu fosse convidado, eu ia ouvir um pouquinho pra justificar o cachê, mas pra jogar videogame. Eu não sei se tem alguém aí do podcast, a galera que acompanha, que tem esse hábito, mas eu, pra jogar FIFA, ou seja lá o que for, eu Tira o som. Daí tem da muita narração. gente. Tem muita E gente. olha que eu sou narrador, mas a questão é que quando eu tô ali com o controle na mão, eu sou um jogador de FIFA. Não sou narrador. Azar de quem tá narrando. Que é imersão mesmo, né? Que aí é como se fosse um jogador no campo, né? Imersão. Eu gosto de ouvir o som da torcida, o barulhinho da bola, eu deixo o som bem alto. Eu gosto de ouvir um som junto, às vezes. Se tiver com home theaters, então, Aí fica fica mais legal. É surround, né? Aquela Legal. negócio. Mas nessa pegando a linha da narração do FIFA ali, cara, é uma coisa diferente, né? Porque assim, como você falou, pô, na TV antigamente narrava Dudu, Rony, enfim. E no FIFA você não tem como narrar assim uma jogada rápida, por exemplo, porque você faz as gravações. E aí, cara, fica outra coisa, por isso que eu coloquei fora da rádio, da TV, e se transforma numa terceira coisa Sim, é uma estrutura diferente, né? diferente. Os caras ficam uma imersão de dias. Exatamente. Tem que fazer mais horas, piadas, nossa. deixar umas piadinhas prontas. Deve ser bem legal gravar e deve ser também bem bacana. Dá um trabalho. Nem falo, o Caio Ribeiro tá lá. Não, É verdade que a Ribeiro já tá um bom tempo Por que já. tu né? colocou o videogame como uma terceira face disso tudo e colocar uma quarta também, os streamings. Você chegou a narrar pro DAZN durante muito tempo. Você acha que o streaming agora também para as transmissões é o futuro? Porque muito se questiona o cinema com os streamings, só que agora, cara, a gente tem muito conteúdo esportivo à disponibilidade, né? É muito mais fácil do que a gente conseguir acompanhar pela TV aberta mesmo, né? Sim. Então, você acha que é o futuro mesmo Sim, e é eu acho que é o diferente? presente já. Eu acho que já é presente o futuro, porque tem vários estaduais aí, Brasil afora, que estão sendo transmitidos apenas por streaming, né? O próprio Campeonato Paulista tem a opção do streaming, o Campeonato Carioca, que tá ruim uma beça, mas... Mas tá tentando. Não é streaming, né? O Carioca não é streaming. Mas tem... Não, eu vejo já como uma realidade, não é futuro. Você acha que não volta mais pra TV aberta? Não, acho que a TV aberta sempre vai ter o seu espaço. Caminhando junto com todas as outras tecnologias. A Twitch está transmitindo o Campeonato Carioca com o Casimiro, poxa. Sim. Entendeu? Então acho que é um caminho, não tem mais volta. Já é o presente. A gente tem essa dificuldade, né? Quando as coisas novas estão surgindo. Ah, é o futuro. Não, cara, é o presente. Está acontecendo, está rolando. Agora, não tem nada de diferente. Pelo menos até agora ninguém fez. Eu não fiz. E talvez quem fizer é o cara de $1 milhão. É alguma coisa diferente de transmissão. Eu já ouvi perguntas tipo, como é que é narrar no streaming, na TV aberta, qual é a diferença de TV fechada? TV fechada, TV aberta pode ter na questão da linguagem, né? Eu não vou falar um box-to-box, o Paulinho faz um box-to-box, né? Porra. Sabe, TV aberta, você atinge todas as camadas, sabe? O camarada que parou de ver a novela ali, a mexicana, no nosso caso, né? Marimar. Você tem, se nos deixam. se tem que ser... popular, mas no sentido da palavra que seja compreensível, né? Que use uma linguagem que seja acessível a todos os grupos. Para fazer para uma TV fechada, você pode usar uma linguagem mais rebuscada, porque o camarada que paga para ver o seu jogo no pay-per-view da vida, ele está preparado para absorver aquele tipo de conhecimento. Vamos lá, uns comentaristas que falam de linha alta, de bloco baixo, né? Umas coisas assim bem rebuscadas, que na TV aberta, talvez por isso que esses caras muito rebuscados não tenham muito espaço, os diretores, não, peraí, bota um boleiro, bota um ex-atleta, ou um comentarista, né, estilo Mauro Betting, que fala uma linguagem mais popular que o tio da padaria, ou o aposentado que joga dominó na praça no domingo, ele entenda. Consiga se identificar, né? Exatamente. Coisa próxima Então mesmo. pro narrador também tem esses desafios.
Pro streaming, eu usei durante muito tempo a mesma pegada de uma TV fechada, que é poder falar para aquele o punheteiro do futebol, posso falar o que for, porque ele vai captar aquilo. É que o streaming acho que você é um filtro maior, inclusive, do que a própria TV fechada, cara. Sim. Chegando no terceiro ali. Total. Mas me veio uma pergunta aqui, Por só favor. pegando a linha do comentarista e tal, que eu tava assistindo um jogo, eu não lembro qual jogo que foi, que o comentarista falou alguma coisa e o narrador só faltou mandar ele a merda. Porque, assim, discordou completamente do que o cara falou. Foi tipo, pô, pra mim o Corinthians tá jogando muito. Aí o narrador falou... Quem é o narrador? Que eu quero pagar uma cerveja. Eu não lembro. É isso que eu ia te perguntar. Já aconteceu alguma situação com você que você falou, nossa, mano, cala a boca, velho. Direto, velho. Direto. Eu trabalhei com... Bom. Não precisa. A conversa tá tão boa que eu esqueço que tá sendo gravada. Pega uma cerveja falando. Cara... Não. Direto. Acho que hoje eu trabalho com uns caras assim... top de linha que eu nem me preocupo. Agora eu trabalhei com uns camaradas assim que, entendeu? Me deixaram em maus lençóis, assim, em situação. Me deixaram porque é uma dupla, cara. Né? Quando o torcedor ele vê que um da dupla tá abaixo, é a dupla que vai pro ralo, entendeu? O cara que vai pro Twitter ou sei lá pra onde, ele vai falar que é esse narrador ou esse comentarista, essa equipe de transmissão é uma merda, entendeu? Então, você pega um cara que tá abaixo, o outro cara que não está, você pega um comentarista que, fala um monte de merda, entendeu? O narrador também vai estar junto, cara. E principalmente se ele for parceiro assíduo dele em transmissões. Então eu peguei, assim, situações que dava vontade de largar o microfone e dar na cabeça do cara. Situações bem, bem delicadas. Mas rolava aquele papinho off, tipo, na moral, cala a boca, mano. Porra. Não cala a boca, mas vem cá, tu não vê o jogo, não. Sabe, tipo assim... vamos transmitir o jogo do Palmeiras hoje com o Gabriel Jesus. Lembra, 2017, né? Sim. 16. Esse menino tá arrebentando aí o Palmeiras líder. Show de bola, hein? Nunca vi. Mas, como assim? Não vejo. Não vejo futebol. Só o jogo que eu transmito. Nossa. Mano. Aí é foda. Caramba, velho. Aí O que você acha? É, dá vontade de largar o microfone e ir embora pra casa. Mas... enfim, Isso que é a função do cara, né? É, a função do cara, ele ganhava pra isso. Mas assim, trabalhei com muita gente esforçada, ruim, mas assim, sem sacanagem. Eu sempre tive bom relacionamento com todos, eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade. Agora, quando eu entro no microfone, quando eu ligo o microfone, eu quero que a pessoa esteja na mesma sintonia. Né? Ou seja, eu acho que se vocês entrevistarem aqui, conversarem, baterem um papo com todos os narradores, todo narrador é meio pirocado, assim, entendeu? É meio pilhado. Quando ele liga o microfone, ele se transforma, cara. E eu me transformo também, não numa má pessoa. Eu me transformo num cara muito competitivo, que daqueles 90 minutos, ou seja lá, que tem a pré ou pós-jogo, eu quero fazer o máximo possível. E o cara tem que estar na minha sintonia, velho. Se ele não tiver, eu já fico incomodado. Vou tentar fazer com que ele esteja nessa mesma velocidade, ou senão vai ficar complicado, né? Então, poxa, hoje eu não posso reclamar, né, da equipe que eu trabalho. Nas últimas equipes que eu trabalhei no DAZN, aqui no SBT, tem uma galera assim de excelência, tá? De excelência, mas eu já peguei... Poxa, também são tantos anos de estrada, né? Se fosse só coisa boa, era mentira. Mas assim, é do jogo, né, cara? É do claro, jogo. claro. É do jogo. Talvez eu estivesse muito pilhado. Talvez, enfim, não estou dizendo que eu sou certo ou sou errado. Agora, eu me preparo para uma transmissão e espero que o mínimo que o cara que seja ao meu lado tenha um pouquinho ali me acompanhando, né? De preferência mais do que eu. Agora, quando eu vejo que o cara tá lá atrás, aí eu me desespero. Teve Galvão e desespero. Arnaldo César Coelho. Putz, tá aí pra exemplificar exatamente o que você tá falando. De uma dupla de sucesso que, tipo, putz, cresceu junto e... Exatamente, a dupla. É, né? é a dupla, exatamente. Total. Fazendo um comparativo, né, dessas experiências que você teve, você prefere, se pudesse escolher, ter como parceiro um jornalista esportivo, de fato, como profissão, ou um boleiro? Olha... Pô, Gabriel, você que será meu amigo. Tô fazendo uma pergunta de curioso mesmo. Curioso. Velho. Curioso. Jornalista.
Jornalista. De boa, jornalista. Tá. Jornalista. Nada contra os boleiros. E Sim. Tem boleiro, né, que manda muito bem. Sim. Mas o jornalista, eu sei que ele vai saber o que aconteceu, quem é o clube, o que aconteceu o adversário, né? Talvez um boleiro esteja só identificado de um lado, ou, enfim, não se preocupe em trabalhar um contexto. Hoje em dia, eu já trabalho com boleiro, trabalhei muito com boleiro, mas é uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva. Sim, Eu não estou total. ofendendo ninguém. Não. Claro. Né? E eu trabalhei com bons comentaristas, jogadores, mas assim, pai bola para o ímpar, eu prefiro jornalista mesmo. Eu acho que Comentarista, até mais difícil você escutar da boca do jornalista que, pô, eu só vejo o jogo que eu vou narrar, velho. Que eu vou participar. Não, porque... Mas é verdade, isso é um fato. Mas tem ótimos comentaristas que foram ex-jogadores de futebol. Sim. Agora, cara, tem outros que não são bons, assim. E da mesma forma que tem jornalistas esportivos que eu praticamente não gosto. E pra mim tudo que falta é errado e ele se diz o estudioso do futebol. É questão de gosto mesmo, tá ligado? E é questão da forma que você vê o esporte. A gente sempre brinca que somos 3 pessoas que gostam de futebol e a gente não concorda em nada. Mas é do jogo. Pois é, porque ele gosta de um estilo de futebol. Pra ele, o jogador ideal é uma forma. Ele vê outra e eu vejo outra. Então, o futebol é do caralho por causa disso. Não, pro Gabs é o Igor Gomes, o jogador mas ideal, fuder. velho. Isso quando não é o Gabriel Sara. né? Exatamente. eu velho. gosto do Sara, velho. Todo programa tem o Eu Gosto do Sara. Eu gosto do Sara, velho. Bom jogador. o Sara, ok. O Igor Gomes. Não dá. Igor Gomes não dá. Ai, Gabs. O Igor Gomes, ele é tipo de cara que o Miguel estudava na PUC. Tranquilo, assim. Não, eu falo isso há muito tempo. Igor Gomes, você vai na PUC, no Mackenzie, você acha uns 10. Tá cheio. Cheio. Chegando de HB20 branco. Exatamente, isso mesmo. Que é HB20 branco. Porque é o carro do Playboy paulistano. Entendeu? Você tá emergente, aí ele passou numa faculdade, papai te dá o quê? Um HB20 Um HB20 branco. branco, Exatamente. entendeu? Moderno, aquele Media Kit na frente. E aí você já vai aonde? Jogar no São Paulo, entendeu? Direto, ó. Comprou o HB20, você mas já ganha... O último que eu ouvi esse tipo de comparação, enfim, foi o zagueiro de condomínio, né? É verdade. O cara Quem sabe o Igor Gomes saindo do São Paulo não se transforme também. quer levar pro Flamengo? Não. Paga Por que e o leva. Flamengo? Vai que dá. Pode ser o Botafogo? É, porque foi pro Flamengo lá, o Rodrigo Caio, não foi? verdade. Lá deu certo, leva pro Flamengo lá. Acho que no Flamengo ele não tinha vaga, não. O Igor Gomes? O Igor Gomes? Tinha, Não, o Igor Gomes não tinha vaga em nenhum time na Série A, Não, só no O São Gomes Paulo. não joga em lugar nenhum, Pô, velho. tem um Havaí aí subiu pra Série A, pô, Curitiba, de repente. Não, nesses times aí, No ele meio- pode ser um banco. Meio da temporada vai pra Europa. Meio da temporada vai pra Europa, certeza. Certeza, Que São Paulo certeza, vende os caras muito Quando bem. ele fala do São Paulo, ele fica triste assim sempre. Fico. Sempre. Fica. Eu tô triste, Alan. O semblante dá uma caída. Tava assim. de boa, Alan, assim. eu tô triste, cara. Traz uma cerveja aí pra ele, por favor. Cara, tá difícil torcer pro São Paulo, velho. Entendeu? É só tristeza. Não tinha um adesivo ali na década, nos anos 2000, 2005, 2006, quando o São Paulo foi tricampeão, que tinha fácil torcer pro São Paulo? Tinha uma parada assim. Tinha. O Naquela época era 633, fácil, né? Era o Isso, 633. Não era o Jason que era Soberano. Mas tinha um adesivo, é fácil torcer pro São Paulo? Uma coisa assim, né? Uma parada assim. tinha. É verdade. Pega esse adesivo lá. As minhas glórias vêm do passado, né? Eu já disse meu próprio hino, velho. Tá difícil ultimamente pra mim. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da carreira de Luiz Alano, não é mesmo? Alano, você é um cara que tava falando de inimizades que você possa ter feito na sua carreira. Não, sim, mas tipo... inimizade, Não, tipo de problemas que você possa ter tido. E você fez muitas amizades no futebol Eu acho também. Só amizade, Claro. inimizade nenhuma. A questão profissional é aquilo que eu falei. Ligou Sim. o microfone, é igual bola, né? Tem um jogador. Eu lembro que quando era menino criança, meu pai jogava futebol, como eu já contei, eu testemunhei uma briga num treino dele com outro atleta. Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. E passou 2 dias, esse cara com outros estavam na minha casa tomando uma cerveja e Dando risada. comendo churrasco. Falei, pai, tu brigou com ele? Digo, né, filho, isso aí já era. Foi só no treino ali, já era. Então é igual, eu tô Sim, falando é assim, profissional. quando eu tô numa transmissão, eu me preparo muito. Não é assim, poxa, eu fico uma semana ou 2, ou um mês. Mês não, porque você tem jogo direto, né? Mas eu me preparo muito para uma transmissão. E quando eu sinto que um outro cara, um repórter, um comentarista não sabe ou comete erros básicos, isso me deixa muito incomodado. Sim. O mesmo incômodo que um torcedor fica quando vê um comentarista ou um repórter dar uma informação errada, o narrador que tá ali, ele fica 3 vezes mais puto, cara. Porque é a tua transmissão. E no fim cai. Quem que mais fala numa transmissão? O narrador. Quem é que é mais lembrado? Se um terceiro elemento falou, no final das contas, vai cair nas costas do narrador isso. Então por isso que eu fico tão pilhado assim. Eu fico pilhado. Então não tem inimizade nenhuma. Eu fico puto se o cara
cometer um erro assim básico, né, de informação por falta de interesse de se preparar. Sim. Eu fico puto, mas a amizade... mas faz parte. graças Faz a parte Deus, de toda a eu não tenho profissão, nenhum né? inimigo hoje nesses mais de 25. Se a gente chega aqui pra 18 gravar anos. e nosso querido Matheus fala que, putz, olha, esqueci um microfone em casa, só tem 3. Ah, já era. Porra, Eu junto todo os mundo 3 ali. dá uma Dá uma surra, surra, né? Eu acompanho. Watanabe. a surra da Watanabe. É mais ou menos isso. Você pegou A visão. ideia. a ideia. É isso, é Exatamente. profissionalismo. É profissionalismo. E falando em um grande amigo que você fez no futebol, eu queria que você falasse um pouco da sua amizade com o Rafael Moura. Mau caráter. Mau caráter. Você é um mau caráter. É baixo, né? Literalmente é baixo. Ele é Mau baixo, caralho. ele é baixo. Ele é baixo. Sabe o que é foda? Que assim, os caras dizem, não, eu vou falar tal coisa, eu vou falar tal coisa. Ah, mas a gente tem que falar de tal coisa, né? Aí fica tipo assim, tá, eu falo. Não, Pode deixar, eu bora, falo, bora, eu vamos falo. lá, vamos lá. Não, mas pô, não tem como não falar. Foi uma passagem. Ah, foi massa pra caramba, cara. Pô, porque assim, Show de bola. a narração foi maravilhosa. Vocês têm a narração aí? Não, mano, a gente Isso tem o é texto. outra coisa. A gente procurou É. em tudo que é lugar. Se você tiver, você manda pra gente. Claro, mas Porque- é só botar ali, ó. Não, Mano, eu pior de tudo é que a Tem, gente... não, se achar, por favor. Aí, Nossa, ó, se por conseguir, favor, velho. Por favor, Porque a gente Porque é colocou... mais fácil explicar mostrando a narração do que fazendo. do que falando o que Porque, aconteceu. ó, a gente caçou, velho. A gente Nossa. Não, eu até falei assim, será que tiraram do ar esse... A gente tava pensando que É. tinha tirado do ar. Por isso que até eu Não, te não. perguntei se tinha alguma coisa que você não queria falar em off. Não. Porque a gente tava boa. preocupado de você ter pedido pra derrubar. Não, cara, mas isso foi minha glória. Gente, vamos lá. Vocês precisam explicar pra galera. Não, por né? favor, Explica, meu. por manda favor, bala. fica à Vamos lá. vontade. Eu estava narrando o jogo na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, que é uma emissora top. De linha. Né? Talvez a maior rádio do país. Eu acho que não tenha dúvida, junto com a Itatiaia Sim. de Belo Horizonte, uma rádio que é Copa do Mundo, não tem jogo tubo lá no Rio Grande do Sul, não tem jogo tubo para Grêmio e para Inter. Se o Grêmio ou o Inter jogarem no pátio do Sheik Árabe, eles vão estar lá com o narrador. Então eu trabalhei durante um período que não foi muito longo, porque logo depois eu dividia a minha atividade com o Sport TV e saí para me dedicar só ao Sport TV. Então teve um jogo em Curitiba, na Arena da Baixada, rapidinho, vamos lá. Inter e Atlético Paranaense, o senhor Rafael Moura, que continua em atividade, não fazia gol há uns... 777 minutos. É isso aí, que dá Eterno. uns Preciso. 300 jogos, né? E, cara, a torcida do Inter queria matar o cara. Mano. Assim, era meme, entendeu? E o que o narrador é? Ele é o narrador de uma rádio local. Eu tô transmitindo um jogo de Grêmio, de Inter, ou de São Paulo, de Corinthians, para uma rádio local aqui. Eu sou, né, não sou um torcedor, mas eu tô puxando mais, eu tô vibrando mais. É a rádio local, não é uma transmissão de TV com 2 clubes brasileiros. Então eu estava transmitindo o jogo para uma rádio do Rio Grande do Sul, de um time gaúcho contra um time paranaense. O time do Inter faz um gol com quem? Rafael Moura. O cara faz gol, cara. Depois de 500 anos, o que eu fiz? Eu narrei gol normal e depois eu vou narrar de novo outro gol, porque sabe-se lá Deus quando ele vai fazer mais um. E comecei tudo de novo e gritei gol, tal. Cara, Isso é maravilhoso, velho. eu achei Isso é maravilhoso. normal assim, entendeu? Eu fiz uma homenagem pro cara. Pô, o cara não faz gol, fez um. Pô, já vou meter 2 narrações, porque como ele vai ficar mais 500 anos depois sem fazer, já tem 2 ali guardadinhas, entendeu? E, cara, pô... Fez galera- gaveta já. Já botei pra gaveta. E beleza, Inter ganhou. Voltei pra Porto Alegre, onde eu morava na época. Ninguém falou nada. Não tive nenhuma repercussão assim negativa. Só que o inteligente do assessor de imprensa dele, né? Não sei se foi ele ou se foi o assessor de imprensa do Inter, que era uma mala sem alça, eu não lembro o nome. Colocou uma nota oficial contra o narrador aqui, contra o Luiz Alano, dizendo que foi uma falta de respeito, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu assustado, né? Acho que foi na segunda-feira pela manhã, eu fui acordado pelo telefone do Jornal 0 Hora, 8h30 da manhã, eu estava muito cansado, que eu tinha viajado antes. Alano, gostaria de saber a sua resposta. Digo, resposta pra quê, cara? Bom dia? Resposta pra quê? Porra. Primeiramente, bom dia. Pô, primeiramente, bom dia, né? Resposta pra quê? Não, é que o Rafael Moura colocou uma nota oficial. Digo, peraí, então vamos ver o que aconteceu. Aí eu li a nota oficial, cheio de choramingo e tal. Aí eu fui lá, dei uma resposta educada. E isso, numa segunda-feira, vamos lá, todo jornalista aqui, né? Segunda-feira não tem notícia a não ser gol, resultado. Sim, sim. Né?
Qual foi a notícia daquela segunda-feira? Treta, Luiz Alano e Rafael não, Moura. Rafael Moura, não sei. Cara, todas as emissoras de TV fechada me ligaram. E eu fui assunto em tudo quanto é lugar. Os caras. Havia debate se foi desrespeito ou não, se foi só uma zoação ou não, se o narrador passou do ponto ou não. Quem não me conhecia passou a me conhecer. Tu acha que eu tava. Maravilhoso. Triste, cara. Bem ou mal, mas saem de mim, né? Na maioria, pelo menos a maioria dos profissionais, ficaram, mano. O Rafael Moura foi uma narração onde ele citou um fato que é real, que o cara não fazia gol. Então, Fato que ele é ruim, né? não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Tão ruim assim. Ó, vamos lá, jogou no Corinthians. Ele é bom, mano? Você gosta? Ah, não. 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 Você não... Não, É que você tá O pegando pelo Rafael ponto Moura é o errado. rei do rebaixamento, né, Você tá mano? pegando pelo ponto errado. Tipo, ele ou o Pablo, Gabs? Vou voltar hoje, foi agora. difícil. Mas o Rafael Moura, hein? Eu prefiro o Rafael É, Moura. Ai, sim. ai. É porque o Rafael Moura, pelo menos, ele se profissionalizou como jogador de futebol, né? Ele ou a volta do Vitor Bueno, tá vendo? Rafael Moura. Rafael Moura. Mas sabe o que acontece? Vamos lá, hoje nessa época já era a época de rede social. O torcedor ele se posiciona, né? Uma boa parte falou, cara, o narrador Alano narrou o gol do jeito que tinha que narrar e o cara não fazia gol mesmo. Só que tem aquela parte raivosa de milícia digital que todo clube, todo mundo tem, que, cara, começaram a pegar no meu pé, né? Porque aí você falou mal do Internacional, não. Então gerou uma Repercussão negativa. gerou também. repercussão negativa, mas assim, foi um boom numa semana que daí, não sei se vocês sabem, e aí o Inter foi jogar de novo em casa e eu pensei, os caras não vão me escalar, né? Os caras estão querendo me matar lá, pô, né? E me escalaram, não, o Alano vai lá e vai narrar, não temos pressão aqui não, vai lá e vai narrar. Era Inter e Criciúma. Pênalti pro Internacional. Puta que pariu, velho. Pênalti pro Inter. Quem cobra o pênalti do Inter? D'Alessandro, na época. Sim, né? sim. Isso há uns 500 anos atrás já. Hoje, Hoje em cobraria dia também. cobraria. Deixei a bola picando pra vocês. Obrigado. Aí o D'Alessandro, o que ele faz? Pega a bola aí. Rafael Moura, é contigo. Cala a boca do cara lá. não, é com velho. você. Por quê, Ah, velho? não, velho. O que acontece? Perde o pênalti. Ah, não. sério? Não, velho, não acredito. Perdeu o pênalti. Cara, Perdeu o isso, pênalti. velho. Dá Olha, licença. essa narração eu quero ouvir. A gente tem que achar essa narração do Alano. Narrei com todo respeito. Não falei absolutamente nada demais. Que não fosse qualquer outro jogador. A Vai lá, batida perdeu o pegou. pênalti, perdeu. Não dei resposta, não fiquei, porque passou. Pra mim foi uma narração. claro. Eu não tratei como algo pessoal. Todo mundo me pergunta essa parada do Rafael Moura. Eu não tratei como algo pessoal. Acho que foi infelicidade. Posso ter exagerado? Hoje, passados quase 10 anos desse acontecimento, acho que 8, 9 anos, não sei se eu faria de novo, porque como a gente estava falando, a gente Alano, tinha que evolui, fazer, pô. nós evoluímos. Hoje eu sou um cara mais velho, não sei se eu faria. Eu dei uma zoada violenta nele, né? Mas hoje em Violento. dia ia ser maior ainda, eu acho, estouro. é, Não, então. a época do meme. Talvez eles não estivessem preparados para isso. Você tava à frente do seu meu tempo. Exatamente, Exatamente. exatamente, Nunca tinha cara. pensado nisso. Senso Tá de vendo? humor, cara. Senso de Eu humor. estava à frente do tempo. Já- Sim. Alano E esse- pensando no acharam meme bom, né? há 10 anos, cara. Não acharam? Não acha, Tá não vendo? acha. Eu tô Desapareceu, falando. cara. O Acho que Rafael Moura derrubaram. pediu pra tirar. Eu Com acho que derrubaram. certeza, tenho Mas certeza quando ele disso. perdeu o pênalti, você narrou uma vez só, né? Você sabia que ia acontecer de novo. Não, mas tem mais uma narração que foi maravilhosa, que eu vi esses dias, inclusive. Foi Inter e Cruzeiro. Agora foi no Beira-Rio? Acho que foi no Beira-Rio. Bom, o Inter abre o placar, gol do Wellington. E aí o Alano fala: Wellington, o São Paulo não te quis, mas nós queremos, Wellington, mas nós Verdade, queremos. levantou a moral do Wellington lá em cima. Aí passa Que um vergonha. tempo, não sei o que, daqui a pouco, gol do Cruzeiro. Beleza, vida que segue. Era o time do Cruzeiro monstruoso. Ricardo Goulart, William Bigode. Bicampeão brasileiro. Everton Ribeiro. Era o time do Cruzeiro. Que Wellington, o volante aqui? Eu vou- Wellington, volante. Sério que eu falei isso? Falou. Aí- Opa, esse a gente tem. Solta a Esse a gente. gente tem, esse a gente tem. Aí beleza, 1-1. Daqui a pouco o Cruzeiro faz outro gol. Quem que falhou? Wellington. Quem que deu a bola pro gol do Cruzeiro? O dito cujo. É melhor ele falando aí, olha lá, a falha do Wellington. O Wellington falhou e seguiu a jogada. O Everton, que passe do Everton Ribeiro. Esse é maravilhoso. Eu não lembro. A gente terminou 3-1 pro Cruzeiro aquele jogo. Acho que foi um jogo em Novo Hamburgo, que eu acho que era a época da construção do
Do Beira-Rio. Do Beira-Rio, né? Acho que pode ter sido. Tô lembrando do jogo, acho que foi o jogo, inclusive, que o último jogo do Fernandão como comentarista. Esse jogo eu tava na pode ter rádio, mas o sido. Fernandão tava no Sport TV, depois ele acabou tendo aquele trágico acidente. Como que era o Fernandão, cara? Você que teve, tipo... Não tive muita relação. Não tive muito contato, cara. Não tive. Porra, o Fernandão era um cara que eu tinha... Os testemunhos são excelentes, assim, É. no sentido, não só de funcionários do clube na época, de atletas e do breve período que ele passou como comentarista no Sport TV. São depoimentos assim de uma pessoa nota 10. Assim. Você que trabalhou muito tempo no Sul, ele era um cara bem visto? Ou... Total. E, por exemplo, o pessoal da equipe do Grêmio, existia um respeito ou era uma rivalidade que pesava não mais? Não existia respeito. Ele era diferente do que o D'Alessandro é, né? Daquela zoação de fazer caixão. Era um gentleman, né? Mais elegante. Era um cara de outro nível. Legal. Não chegava a ser Luiz Alano, mas tinha elegância, né? Não chegava. elogio se aceita, né? Claro, sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. O Alessandro é insuportável, velho. O Alessandro é insuportável, velho. Você não gosta do Alessandro? Eu não gosto, mano. Não gosto dele, velho. Não gosto. Um mal necessário, cara. Você já teve suas experiências também no início de carreira ali, perto do próximo ao campus. Já lidou, de certa forma, diretamente com muitos jogadores de futebol, assim. Sim. Eu sou da época, meus amigos, de vestiário, entrar no vestiário, camarada tomando banho lá. Eu sou dessa época. Que gostoso. Na época que o Juvenal normal, levava né? o bicho na mão da galera dele no vestiário. Assim, pessoal, pode entrar, o diretor na época, né? Eu não fui muito tempo repórter, não, tá? Sim. Eu comecei muito cedo como narrador, acho que com 18 anos praticamente eu já estava narrando. E fiz reportagem, como não era o principal, fazia uma narração. Estava começando, fazia reportagem e narração, mas eu fui muito... A minha experiência de repórter não foi assim uma experiência de anos e anos, né? Mas eu sou de uma época de repórter entrar no vestiário, de não ter entrevista coletiva marcada por assessoria, de pegar qualquer um no treino, né? Enfim, o camarada tá chegando, quiser fazer uma entrevista antes do treino, porque sabe que não vai render nada depois, já pega ali, ninguém te impede. Mas eu entendo hoje essa parada de ter esse equilíbrio, porque numa época, eu estou falando do interior, mas isso acontecia também aqui em São Paulo, nos grandes centros, porque existiam poucos veículos, né? Antigamente, você coloca aí uns 15 anos, você ia numa sala de imprensa do Morumbi para uma apresentação do jogador de São Paulo, ou do Corinthians, ou do Santos, vamos lá, tinha no máximo umas 10 cabeças lá, tá? Eu tô falando alto, né? Sim. Hoje, qualquer apresentação, é uns 40, 50 pessoas. Então você tem que ter esse equilíbrio e essa organização, porque tem o canal do torcedor, que hoje faz pergunta em coletiva, né? Tem as rádios webs que não existiam na época, Sim. os próprios canais de podcast que também estão fazendo esse tipo de trabalho de cobertura, e todos são profissionais e todos têm que ter espaço, de fato, para fazer pergunta. Então, essa época era muito bacana, não ter... hoje vai falar o fulano e o ciclano. Não, na época acabou o treino. Se o cara queria falar, falava. Se não queria, não. Hoje não quero falar. Mas você não acha que esses filtros não implicam também na postura do jogador no dia a dia? Hoje é tudo robozinho, né? Sim. Então, porque assim, eu acho que essa falta de personalidade não é só na hora de dar uma entrevista, é na hora de entrar em campo também. Eu acho que hoje o jogador de futebol, ele perdeu a personalidade num geral. É que o cara tem que ser ímpar, né? Pra ele ter a própria personalidade. E antigamente não precisava ser. Cada um falava o que queria falar. Agora o cara, ele tem que ter... Ele tem que porque se falar ter uma um nome palavra grande, né, fora da velho? curva, assim, pronto. Isso, Não, e quando Já o cara tem um nome já no esporte em si, ele pode falar o que ele quiser também, porque não vai ter tanto problema. Aí ele consegue entregar no campo. Ok, X. Mas ainda assim, até o cara chegar pra falar, 1 milhão de pessoas já falaram por ele e falaram o que ele tem que Eu falar. acho que existe assim, existe um futebol sem os microfones. Eu acho que a essência do jogador continua a mesma. A essência. Agora, o que a gente vê através das câmeras, dos microfones, ela está masterizada, ela está pasteurizada, sei lá, ela está fabricada com discursos prontos, chatos. E eu acho que o futebol ainda continua, a essência continua a mesma dos caras, sabe? A resenha, enfim, É que o tem dia a dia, muito o que medo, rola. né? Exatamente. Sobra um medo. Pô, os caras a não gente são viu- tão limitados como aparentam ser nas entrevistas. Sim, não claro. são. Não são. É A grande muito, maioria às vezes não. os caras pisam tanto em ovos que acabam por falar uma groselha. Exato. Como foi o
Robson Bambu. Maravilhoso. Melhor exemplo de todos. Mal, né? O cara pisando em ovo, tentando ali de tudo, falando Mal, devagarzinho e tal, não sei o que. Pronto, fudeu tudo. Pisou na merda e abriu o dedo, por velho. isso que até hoje as entrevistas de atletas em podcasts como esse, eles rendem mais do que numa entrevista coletiva. Total. Né? Sim, que o cara se solta, o cara é ele mais à vontade. mesmo. A gente vê que tem conteúdo, que sabe falar de outras coisas, que tem uma linguagem que, enfim, não é só vamos ver o que o professor vai falar, esse tipo de coisa. Graças a Deus. Não. É que A essência existe. a essência ela permanece, mas o que mais me preocupa, acho que talvez o que mais me incomode, é que o que distancia mais tudo isso é o do torcedor. O torcedor em si, ele não tem acesso a esse futebol, a essência do próprio jogador. Sabe, a impressão que dá quando a gente conta as histórias e tal, que o torcedor ele vivia o futebol muito mais próximo. Hoje em dia, o que me dá a entender é que ele vive isso de uma forma cada vez mais distante. Desculpa, eu não consigo mais raciocinar depois que... Olha que Não, copo é- bonito. Não, Puta de não um consigo. tarugo, velho. Venha ao Chegou Tchê uma torre Café de- e peça um copinho aqui. Para Chopinho. tudo. Copinho. Que isso, hein? Ó. O cara veio uma torre de chope pra todo Eu mundo. me afogo nesse copo. Se Fácil. afoga, se afoga. Fácil. Parabéns, melhor. Eu achei que ia vir com Eu torneirinha essa preferia, torre eu de preferia chope, esse velho. copo aqui de 9 no meu time do que o Rafael Moura, tá? Você é louco. nunca- Me tirou do prumo aqui. Não, eu nem tinha visto. Que bom que você não tinha visto. Igual que você avisou. Não, mas só concluindo o que eu tava falando, é que eu acho que esses filtros, o que me incomoda mais, eu entendo que existe essa essência, porque quando a gente lida com esses caras, que a gente conhece, troca uma ideia, você fala, caralho, tipo, não é o robozinho que a gente vê dentro de uma Sim. coletiva. Só que o torcedor não vê isso. Não. Somos privilegiados hoje de trabalhar na área e a gente ter contato e ver, não, realmente, beleza, é assim que funciona. Só que você como torcedor, você tá lá, você não vê, você não tem esse contato, você não consegue mais vivenciar. Você vai no estádio, você não pode levar uma bandeira, você não pode tomar cerveja, É por isso- você não pode fazer nada. Por isso que o torcedor hoje se identifica com o Marinho, né? Do Sim, Santos. Ele sim. falava, fugia um pouquinho, Sim. brincava, o É o minimício, que falta. aquela parada. Tempero. O próprio Gabigol, diante de um Sim. estilo, né, diferente. Então, quando pinta esses caras um pouco mais despojados, sem medo de uma repercussão, o torcedor se encanta. Sim. Ele ganha seguidores, ele ganha fãs. E a própria imprensa começa até a forçar um pouquinho demais a barra para que ele solte frases desse tipo. Eu lembro até que o Marinho se irritou uma vez no Santos. Que ele não queria ser identificado pelo meme só. Exatamente. A galera também, os colegas só queriam que ele falasse coisas engraçadas. E Tem que as entender que o coisas Marinho é engra- futebol também. As né? coisas engraçadas que o Marinho falava ou fala saem de maneira espontânea. Exatamente. Pode ver, todas as entrevistas, as paradas legais que ele fala, nunca foi provocado por alguém. Sim. Ele sempre solta assim quando ninguém tá esperando. Sim. Então ele é autêntico. Exato. Absolutamente autêntico. Autenticidade é o que falta, tá ligado? E, tipo, da mesma forma que uma boa narração é uma narração autêntica, você fala, tem tantos bons profissionais. Quando Sim. você tem uma personalidade de poder implicar em alguma coisa, o jogador é a mesma coisa, tá ligado? O jogador, mano, aqui no Brasil brota do chão, brother. Gente talentosa e Tem. tal. E aí a personalidade, é o foco, é de você bancar o que você é extremamente importante em qualquer função que você Tem fizer. que marcar gol e mandar beijinho pro rival mesmo, né, velho? Nossa, que Aí o juiz, babaca. o juiz vai lá e dá cartão Não verde. não deu. Tá Mandou falando do a Marcos torcida. Leonardo? Marcos Leonardo mandou a Marcos torcida Leonardo. fazer shield, Ele mandou fez. beijinho O e não juiz teve viu. cartão em nenhum momento. E não... Passou Não um teve. paninho. Eu sou contra beleza. dar cartão por isso, mas se tá na regra. Isso Acho que tem casos e casos, né? Acho que ele foi um pouquinho discreto ali. Né? é que Ele foi corajoso É que, pra ele, caramba, não, é que ele né? não incita. Assim, Foi corajoso. ele. É que mesmo pra responder toma amarelo, né? Mas é que ele não incitou. Ele comemorou, aí ele fez depois que começaram a xingar ele. Aí dava até pra ver certinho no vídeo quando acontece, né? Mas mesmo assim, dava amarelo. É pra amarelo. Os juízes dão amarelo Tem pra Só isso. umas conta regras. também, não acho que tinha que dar Tem amarelo. umas regras chatas. Tem, né? tem. Pô, o Neymar deu carretilha outro dia, tomou amarelo. Meu Deus. Daqui a pouco a dancinha vai ser proibida, você acha? Daqui a pouco eles vão dar amarelo pela dancinha também, É velho. verdade. Tem umas dancinhas fracas também. Os caras não é legal, né? Tem que aprender com os meninos da vila. Meu Deus do céu. A gente tava fazendo esse termômetro comparativo aqui, meio futebol raiz, futebol Nutella. Né? E você, pô, teve tem essa experiência, essa vivência de narrar jogos de Libertadores e jogos de Champions. E de fato é muito diferente. Não é nem que é raiz ou Nutella, são esportes diferentes. O que você prefere? Como profissional e como consumidor? Olha, para transmissão de espetáculo de jogo, né? Como narração, como jogo Champions, né? Agora, como campeonato Libertadores.
né? Especialmente se eu estiver à frente de uma transmissão de um time brasileiro. Aí você trata com paixão. A Champions, o torcedor recebe como espetáculo, né? Porque o camarada não vai ficar puto porque a Juventus perdeu ou o Real Madrid foi eliminado. Ele vai, até o meu time queria, mas, né? Agora ele vai ficar puto se o time brasileiro dele foi eliminado na primeira fase da Libertadores ou na pré-Libertadores. É ou não é? Nossa. Então, Não sei do que você tá falando. Fez aniversário ontem, inclusive. Não sei do que você tá falando também. Então, quando você trata com essa paixão nesse sentido, é muito melhor de ser trabalhada, né? Não sei se eu fui claro. Sim, sim. Como paixão para entregar a paixão, não estou falando de jogo, estou falando de paixão, de contexto. Vamos lá, River e Palmeiras, Pronto. né? Nós citamos, sim. nós trabalhamos, aquilo ali foi pura paixão, porque o Palmeiras não deu um chute no gol. O Palmeiras não deu um chute no gol e foi um jogo louco que foi pura paixão, pura loucura do torcedor, né? E a Champions, especialmente nas fases eliminatórias, é uma loucura, é uma delícia, como espetáculo. Mas ninguém vai chorar se o time foi eliminado. O meu Tottenham foi eliminado. Torcer pro Tottenham já é O meu Barcelona foi eliminado. Ninguém vai chorar, cara. Não. Ninguém vai chorar, ninguém vai brigar na rede social. Então, como narração, talvez a narração de um gol de uma Champions, porque as jogadas de Champions, você falou bem, é outro esporte. Tem começo, meio e fim, né? Sim. A bola sai do goleiro, trabalha a bola no lateral, ali pelo meio de campo, a bola tum, rapidinho, 2 toques na bola, então é até fácil de descrever, dá um lançamento, dá um desarme, depois ele recupera a bola, vai pro fundo, faz o cruzamento, bum, gol. Então, É quase um jogo de basquete, né? De tanta trocação bonito, que tem. Bonito. A Libertadores é melhor que o Brasileirão, bem melhor. Mas é porrada, é trincadinho ali, é emoção, né? É pegado o tempo inteiro. É pegado. Cera, papel higiênico Então, pro por lado, isso que eu pro falei que tem a descrição, a emoção da Libertadores, a paixão do torcedor, tanto é que um dos slogans da Libertadores da Conmebol é a paixão, né? E o espetáculo, né? A Champions é o espetáculo. Então, como narração descritiva, a Champions, e como emoção, eu não tenho dúvidas que é a Libertadores. E, claro, se tratando de quando você está num brasileiro contra qualquer outro estrangeiro. O Miguel fez aquele comparativo falando das narrações que você fez, a do Wellington, a do Rafael Moura. Para mim, uma das narrações mais legais que eu já ouvi sua é a do gol do Messi, aquele primeiro gol do Messi na Champions. Que Messi é mais que 10, ele é 3 vezes 10. Pô, Messi eu achei genial. Foi genial. Do caralho, E- foi um puta de um golaço. Eu já tenho uma boa pergunta pra isso. Isso você tinha pensado antes ou saiu na hora? Como foi do Rafael Esse tipo Moura, de por coisa, exemplo? como que é? Tipo, Cara, algumas coisas a gente pensa antes, mas muita coisa sai na hora. Muita coisa sai na hora. A do Messi eu tinha mais ou menos bolado o que poderia acontecer. A frase em si, do jeito que foi, saiu na hora. Mas eu tenho que fazer alguma coisa dessa parada do... Pô, o Messi, né? 30, nome estranho, ele estava estreando na Liga. Sim, sim. Né? Foi o primeiro gol dele, então eu me arrepio de lembrar porque, pô, foi um jogo... assim, espetacular, cacete, foi muito massa fazer aquele jogo, foi um jogo legal, a galera tava esperando aquele confronto com o City, o gol do Messi foi um golaço, e legal, obrigado pela referência e pela lembrança, porque é importante também, né? Às vezes o narrador, ele tem esses tiradas, insights, né? E às vezes a transmissão foi uma bosta, né? No caso que não foi, mas às vezes quando você tem uma pegada legal e repercute, é o que vale aquela repercussão. Sim. O gol do Messi foi um dos gols, assim, em termos de história recente, assim, que eu acho que foi um dos melhores em termos de descrição, porque teve início, meio e fim, teve a descrição e teve a homenagem, Total. né, ao craque. E o próprio gol é legal. maravilhoso, né? O gol foi, O gol é foi maravilhoso. bem bacana. Quem gosta de futebol, narração, é a trilha sonora de um filme, tá ligado? Sim, Então, exatamente. são cenas que Sim, ficam exatamente. marcadas, eu cara. tenho esse conceito, sabe? Pra mim, assim, eu não sou muito de fazer firula, não sou muito de ficar chamando a atenção pra mim. Eu me coloco e não tô falando que eu sou o bam, eu não tô nem aí essa parada. Eu gosto de fazer do jeito que eu acho que eu gostaria de consumir. Ponto. Eu não gosto de chamar atenção pra mim. Entendeu? Acho que o artista ali, os artistas são os jogadores. É a paixão do torcedor que tem que ser respeitada. E quando eu entro numa transmissão, eu entro para falar o que está acontecendo, né? E para chamar aquele torcedor comigo. Não de uma forma que vai irritá-lo, né? Que eu acho que às vezes a galera, no afã de
da audiência ou de querer chamar a atenção acaba irritando o torcedor. Isso é do jogo também, né? É do jogo. E eu tento não irritar. O que é não irritar? Sei lá, cara, é se concentrar no jogo e as conversas paralelas o mínimo possível, né? Eu tenho essa tática nas minhas transmissões de fazer, naqueles 90 minutos, ser os 90 minutos mais importantes da televisão brasileira. Não fazendo com que exagere ao ponto de um lateral ser um pênalti, né? Sim. Não sei se eu estou sendo claro nessa minha Sim, resposta. Eu não quero chamar a atenção para irritar o torcedor. Mas vem cá, esse cara tá louco, mas não é tudo isso, né? Vem cá, essa bola não passou perto, como esse cara falou. Calma, né? Eu tento ter... E é uma coisa difícil, cara. É porque não dá pra agradar gregos e troianos. Não dá, Nunca não vai existe, agradar não todo existe, mundo. não existe. Não existe narrador que seja 100% do agrado. Não existe. Não existe. O próprio Galvão teve campanha já. Pânico Cala a físico, boca, né? Galvão. Não É. existe. Tem um cara que gosta do camarada mais calmo, tem aquele que gosta do cara que enfim, que se empolgue mais a todo instante. E eu vejo com bons olhos todas as características. Eu tenho a minha. Né? Eu gosto. Vamos lá, vamos citar nomes aqui. Um cara que a galera às vezes fala, grita demais, que é o André Henning. Que, mas o cara, é o espetacular. cara tem. Eu gosto. Eu gosto muito. Ele grita. Eu conversei com ele, não grita, mas ele tem um baita conteúdo. Sim. Né? Então não é só o grito. O grito muitas vezes irrita. Né? A minha esposa odeia quem grita. Né? Ela odeia. Eu falo, mas o cara tem. Ela é outra parada, não é só o grito. Mas dele. aí tem o cara que tem o conteúdo, mas dosa essa emoção, que eu acho que eu posso me colocar nesse grupo, que dosa a emoção na hora que ela Precisa acontece, acontecer, sim. né? E às vezes a galera pode, mas o cara tá morto, entendeu? Então você não vai agradar. Você não vai agradar. E que bom que tenha vários estilos. Sim. Eu acho isso muito salutar, que não existia na época passada. Né? Como eu falei, Dudu. Marcos Rocha. Né? E eu acho, né, era a época, era do jogo. Hoje não, hoje tem um cara que fala rápido, um cara que fala devagar, um cara que lê a biografia do jogador todinha, 1,93 m, jogou no Ipatinga, passou pelo Ipaminongas. Entendeu? Tem vários estilos. E eu acho que todos são salutares. Cabe ao torcedor apontar aquele que mais gosta e aumentar o volume, desligar ou cornetar na hora que tem que cornetar. Eu recebo várias cornetas quando estou transmitindo e vários elogios também. É do jogo. É do jogo. Eu até fiquei curioso, porque assim, eu não sei como que funciona uma transmissão. Não sei como que funciona o interno da transmissão, né? O que mostra na TV, todo mundo vê, enfim. Mas eu queria saber de você, Alano, tipo, você tem um papelzinho que você põe as anotações, como que funciona? Tipo, o que você quer saber do jogador? Pô, você vai transmitir vamos supor, Palmeiras e Chelsea. Você vai querer saber a ficha técnica de todos os jogadores do Chelsea, quando fizeram um gol, o que você pede ali pra equipe? Não, a equipe não... Eu faço... Você que faz a pesquisa não, toda. Ali no SBT ainda tem uma agência, né, que coloca algumas informações que, enfim, eu aproveito alguma coisa, mas eu faço a minha pesquisa, entendendo do meu jeito como posso utilizar. E geralmente a pesquisa ela é muito extensa e é utilizada 5% numa transmissão. Entendi. Eu faço tudo que você pode imaginar, eu faço. Por exemplo, seu camarada do banco de reservas do Chelsea, vamos lá, entrar e fazer um gol ou ser um personagem positivo ou negativo, eu tenho que saber quem ele é. Mas não necessariamente eu tenho que, porque eu pesquisei 23 caras, eu tenho que falar as coisas dos 23 caras. Entendi. Entendeu? Se eu tenho papel, sim, eu faço ali as escalações e geralmente no meu caso eu faço ali as impressões, que dá 2 ou no máximo 3 páginas e vou na medida... Geralmente eu faço um resumo do que eu falo para ser em 2 frases, para não ficar falando muito, para não desfocar naquilo que eu falei. Meu estilo. Esse é o meu estilo. Estou falando que tem vários... certo. Sim, é o meu estilo. Eu procuro resumir o máximo possível de uma informação para que eu não possa perder um tipo de lance ou que o torcedor que esteja em casa se disperse com aquilo. Pô, tá acontecendo um lance lá, o meu time tá atacando e o narrador tá falando da idade do cara, pô, entendeu? Sim. Então eu tento ter esse time. E é um time que você só tem quando você pratica. Sim, né? exatamente. Você pratica. O cara começou a narrar hoje, amanhã, tá 6 meses narrando, ele vai errar. Vai errar. Mas ele só vai aprender fazendo, cara. Só vai aprender fazendo. Não tem jeito.
Não tem jeito. E outra, se ficar praticando sem estar no ar, ok, vai fazer uns pilotos, tudo, mas ele não vai sentir o friozinho na barriga como se estiver fazendo. Então vai ter que errar nome, vai ter que ouvir crítica, vai ter que errar nome do cara que fez o gol, entendeu? Eu tenho uma lista aí de coisas, de erros que cada narrador tem que ter para se considerar um narrador. Certo. Tem que a energia elétrica do estádio tem que acabar e você ter que segurar a transmissão por uns 40, 35 minutos e ter o que falar. Sem parar, sem, porque senão muda de canal. Porque não é toda empresa, emissora, que vai ter uma produção para colocar um intervalo comercial ou botar um VT, que seja, de uma outra coisa para cumprir espaço. Não, a maioria das vezes você vai ter que falar. Você, comentarista, acionar, repórter, tudo, e produzir conteúdo, e produzir assunto, e assim. Então é uma série de coisas. Eu, graças a Deus, já passei por, acho que sim, todas elas. Sim, todas elas, mais de uma vez, inclusive. Menos errar nome de cara que fez o gol. Ainda não? Ainda não, já passei. Teve uma situação que eu narrei um jogo numa TV e tinha uma câmera. Uma câmera. Era aqui, ó. Aí é o seguinte, o camarada fez o gol, tá? O camarada fez o gol. Aí ele chutou. Quando ele chutou, antes da bola ir ao gol, a câmera... Deu uma puxadinha. Não, ela puxou, cortou pro fundo do gol. Aí eu vi a bola no dentro do gol. Só que ela podia ter feito a curva ali por detrás, né? Na rede do lado de fora. E os torcedores ao fundo não tinham nenhuma reação. Não tiveram nenhuma reação. E eu tava fazendo no tubo, evidentemente. Eu não tava no estádio, né? Sim. Pra deixar claro. No estádio não tem como você não ver. Sim. O que eu fiz? Pra fora. No corte seguinte, tá o cara comemorando. Entendeu? Mas aí... São os perrengues de se fazer uma transmissão tubo. Fazer tubo de Champions é uma barbada. Tubo de Libertadores também. Agora, tubo de TV com uma câmera deficitária, com uma câmera só, é uma aventura. A gente lembra, eu lembro daquela do Santos, que foi, aquela foi maravilhosa. Acho que foi o Kleber Machado, né? Foi. O lance do Zé Eduardo. Que ele faz o Ganso, não sei quem. Partiu, bateu, não sei o que, bateu, pô, gol! A bola foi pra fora? Os caras no fundo. O Zé Eduardo era muito ruim, velho. Saiu o Kleber. A bola foi pra fora. Nossa senhora. Não, a bola foi pra fora? Pelo amor de Deus. Zé Love, né? Grande Zé Conseguiu Love. errar a bola embaixo da trave. Parabéns, cara. Campeão da Libertadores. É verdade. Campeão da Libertadores. Mas falando aí do Kleber Machado, eu tinha um amigo que brincava muito, que ele falava assim, pô, Kleber Machado ele traz umas estatísticas que você falou dessa de... Você faz uma pesquisa muito grande e só um pouquinho vai pra transmissão. O Kleber Machado trazia umas estatísticas tipo... Corinthians e Botafogo, lá no Engenhão. Não, o Corinthians não ganha jogando de preto contra o Botafogo jogando de branco no Engenhão, no Campeonato Brasileiro, no segundo turno, desde 2002. Olha lá o tabu aí. E tinha várias, o cara criava tabu. Puta, tinha várias dessa, cara. Várias. O cara fomentava, mano. Se você fazer pesquisa ou se deixar levar pelo que vem de informação desse tipo, a gente... Solta umas dessas. Não narra o jogo e fica falando. Tem muita coisa. Desde 1971... Vestindo, calçando a meia preta. Isso é coisa pra apostador, né? Não pra uma transação. Total. Acho assim. Né, que tem muito comentário. Eu acho que é mais comentarista que narrador, né? Que tem alguns que se apegam a esses detalhes. Por característica mesmo Sim, característica do comentarista. Do comentarista, né? De trazer esse lado até quase supersticioso mesmo, né? De instigar esse lado do torcedor. Tem um lado né? estatístico, né? 77% dos gols do Corinthians na arena são feitos a partir dos 30 minutos do segundo tempo. O Gabs que gosta disso daí. Eu gosto de estatística. Eu gosto de estatística, mas assim, tipo... Elas simplificam o futebol, mas elas não são amplamente necessárias todas. Sim, exato. 80% dos gols. E os 20%? Será que hoje é os 20%? Essas estatísticas eles soltam normalmente ou pra segurar a audiência, ou pra falar, olha, pô, ainda tem chance do Corinthians empatar esse jogo, sim, entendeu? Sim. Algo desse gênero. São válidas, né? Você... Tem muita gente que do outro lado vai falar, mas e daí? Exatamente. E tem uns caras igual eu que, caralho, olha que legal. Vou falar pros moleques, olha. Eu acho mó legal. Fazendo um comparativo agora da sua carreira como narrador e agora como apresentador, cara. Porque você já havia trabalhado como apresentador antes, mas o SBT Esportes hoje é o que tem maior alcance, né, de programa que você tá apresentando. Sim. E, assim, semanalmente você tá lá, seu rostinho tá lá e narrando eu tenho um intervalo... Não,
Porra, bonito Não, também. tá fraco. Não força, né? Agradável, pode ser? Não. Pode ser elegante, elegante. Agradável. Bem Elegante, ornado. elegante. Estamos usando Elegante. elegante, É, elegante, Pronto, legal. vamos deixar pro educado. Bem diagramado. Ok. E bom, pô, você acaba sendo mais apresentador hoje do que narrador, né? Isso me incomoda. Aí Essa era a pergunta. Isso me incomoda. Eu não sou mais narrador, eu não sou mais apresentador do que narrador. Eu sou narrador. Ok. Eu sou narrador. Estou apresentando um programa. Né? Legal, show de bola. Mas assim, a minha função principal, eu me considero um narrador esportivo. Mas a apresentação, show de bola, me acrescenta como profissional, né? Eu acho muito legal. Eu já fiz isso, mas aquilo que me dá mais tesão de fazer é narrar. Mas não gosta de fazer? Porra, claro que eu gosto. Eu gosto, curto, fico enchendo o saco dos meninos lá. Por exemplo, essa semana eu não gravei pouco off, eu fico enchendo o saco do Edinho, nosso produtor. Eu gosto que o resultado seja positivo, eu se preocupo com a audiência. Mas eu quero... Eu luto e a minha identificação é Luiz Alano, narrador. Jornalista, narrador e apresentador. Por isso. Né? Eu gosto mais de narrar, ponto. Eu gosto mais de narrar do que apresentar. Né? Você perguntou, mas é rádio ou TV? Não, apresentar ou narrar? Não, eu gosto de narrar. A minha praia é narrar futebol. Né? Meu escritório É narrando futebol. É narrando futebol. Inclusive, acho que esse ano de 2022, em anos normais, em anos passados da minha carreira, eu já tinha narrado, estamos em fevereiro, primeira semana, cerca de 15 jogos. Né? Eu não narrei nenhum ainda esse ano. É claro que também tinha outras empresas, 2, 3, né? Ou na época de rádio, de estaduais. Ano passado mesmo eu fiz o Campeonato Paranense pela Rede Massa. Tinha alguns jogos que eu até fiz no OneFootball, que eu não faço mais. Eu gosto de narrar, eu gosto de estar praticando, porque é prática também, né? Você vai desaprender? Não vai desaprender, mas tudo é um raciocínio, uma mecânica, é a visão, tudo é time, entendeu? Eu, como Luiz Alano, tenho o SBT Esportes, beleza, mas você prefere narrar 3 vezes por semana, 3 jogos por semana, segunda, quarta e domingo, ou fazer um programa? Me dá 3 jogos, mano. Me dá 3 joguinhos aqui. Assim, né? É questão de gosto, né? gosto. É o que te dá prazer. É o que me dá mais prazer. Enfim, o despertar da narração foi quando eu tinha 6 anos. Não. Sim, 6 anos. 7 anos de idade. 7 anos de idade. Era o último ano do meu pai, o penúltimo ano do meu pai como um jogador profissional. E eu escutava as emissoras de rádio para ouvir as transmissões, para ouvir o nome do meu pai, para ver como é que tava e tal. E ele era lateral direito, não fazia gol nunca. Ele fez um gol, cara. Entendeu? Fez um gol e o narrador... Gol! Adãozinho, o nome do meu pai, Adãozinho, com a ajuda do Montinho, artilheiro, faz o gol. Aí o cara, que porra é essa de Montinho artilheiro? Imagina só, 7 anos de idade. Montinho artilheiro, Montinho Morrinho, né? Que tem essas duas versões. E falava no Montinho mais do que o nome do meu pai como gol. E aquilo me... Mas que é isso? Né? Perguntei pra minha mãe e minha mãe não sabia o que era também. Aí eu esperei meu pai chegar da viagem. O jogo foi fora. Que geralmente eu ia nos jogos locais, né? E não, filho, aqui, chutei, a bola pegou na grama e o goleiro enganou. Aí, tá. Então, a partir dali, eu não ouvia mais as transmissões do meu pai só pra ouvir o que estava rolando dele no jogo. Eu comecei a me fissurar, a me apaixonar pela linguagem do narrador. A linguagem. Sim. Né? Aquelas frases, a montagem da barreira, prepara-se para a cobrança da falta. Onde a coruja dorme. A coruja dorme, é na marca penal. Coisa de rádio antigo, né, do interior. Sim. Trilha o apito, começa o espetáculo. Então aquilo, as expressões começaram a me cativar e foi ali que começou a paixão. Paixão pela linguagem, a paixão pela descrição. E como a bola não me quis, né? Tá aqui, ó, o microfone. Tratar com carinho, porque ele te aceitou. Com carinho, microfone. Queria fazer uma pergunta pro Alano, que assim, aí é um assunto um pouco mais sério. Seu pai jogou, você
comentou que seu pai jogou em alguns times de menor expressão, enfim, mas jogou na Chapecoense, né? Sim. Então, acredito eu que você deva ter tido um contato maior ali dentro da Chapecoense, tenha tido um carinho pelo clube em geral. Sem dúvida. Eu queria saber de você como que você recebeu a notícia do acidente. Mano, né? foi difícil, viu? Porque não só pelo clube, pela instituição, pela cidade, que eu morei lá e lembro bem da cidade, tinha amigos lá. Amigos da imprensa lá que morreram. Então foi muito impactante. A imprensa catarinense, os meninos de Chapecó, os meninos do Diário Catarinense de Florianópolis, eu tinha em contato, inclusive um deles fez até faculdade comigo, então o impacto foi muito forte, né? Eu senti bastante, foram dias assim de a gente se perguntar, minha esposa também ficou muito incomodada porque eu viajava muito, né? Acho que todo mundo que pegava avião naquela época tomou tomou essa pancada, né? Mas assim, de pessoas tão próximas, de dirigentes que eu conhecia, o próprio presidente da Federação Catarinense na época também tinha contato, de membros da imprensa, do clube como um todo, foi muito impactante, cara. Foi muito triste aquilo. Eu senti na pele, inclusive, teve um nome de um narrador que, Ivan Carlos, que ele iria para Colômbia e concedeu para o narrador número 2 dele Pra dar uma chance. Para dar uma chance, assim, em cima da hora. Tanto é que o nome dele foi lido como um dos mortos, né? Aquilo, eu conhecia muito ele e me impactou bastante depois, até porque tinha o irmão dele trabalha ainda na RBS TV, lá afiliado da Globo, e o irmão dele, o Cleiton, estava fazendo a cobertura. Eu falei, cara, como é que o Cleiton está fazendo a cobertura se o irmão dele morreu? Como é que ele está conseguindo fazer isso, né? E depois de 48 horas só, eu fiquei sabendo que no fim o Ivan não estava. E tava um outro menino, que eu esqueci o nome agora, que também conhecia, que morreu. Então foi pancada, foi difícil, foi bem difícil. Acho que pra todo mundo que todo ama mundo do mundo futebol. esportivo, né? Foi mundial, né? Foi um impacto baque mundial, na verdade, até porque teve repercussão na Europa, Sim. em todos os outros campeonatos. É uma eles fizeram. tragédia, né, cara? Sim. Não, nossa. Melhor nem falar. Você sabe que eu choro à toa. Melhor nem falar. Não, foi. Acho Não. que todo mundo, meio que antes do Chapecoense tinha aquele negócio, onde você estava no dia das Torres Gêmeas, né? No 11 de setembro. Hoje, o diálogo com os meus amigos é assim, cara, onde você estava quando rolou a Quando parada? você ficou sabendo. Porque, tipo, foi uma madrugada e todo mundo se ligando e se falando, assim, eu lembro até hoje, como se fosse ontem, assim, realmente foi A impactante. primeira vez que eu me lembro com gente num estádio de futebol é na Chapecoense. Meu pai jogou lá, então a minha primeira vez assim que eu lembro como torcedor numa arquibancada ou dentro de um campo, indo no treino, acompanhando meu pai, foi na Chapecoense. Então a ligação ela foi forte, ela é hoje carinhosa, né? Nada mais que isso, mas ela tem esse despertar do futebol, né? Eu tinha 5 anos, acho que a maioria da galera começa a se lembrar das coisas com 4, 5 anos. Eu me lembro muito bem, com 5 anos, eu na arquibancada lá, achando engraçado adulto correr. Adulto correndo. A primeira vez que eu vi adulto correndo, assim, atrás da bola. Depois eu comecei todos os jogos, todos os treinos. Então existia esse carinho muito grande. Então aquilo tudo me impactou bastante mesmo. Foi punk. Foi difícil foi pra chato. todo mundo, né? Do meio do esporte. Putz. Não, realmente. Alano, você fez sua carreira quase toda no Sul, né? Lá você ficou conhecido, foi visto pelo mundo do futebol no Sul. Recentemente, não recentemente, existe já alguns momentos pontuais históricos, mas recentemente, mais uma vez, tivemos vários problemas raciais envolvendo algumas torcidas. Torcida do Caxias, torcida do Grêmio. No período que você estava lá, profissional, você chegou a passar por algum tipo de situação? Ou até numa transmissão que você estava fazendo, você se deparou com algum tipo de situação como essa? Pensa numa frase que eu ouvi dentro de uma redação. Hoje estou aqui, trabalhei anos no Sport TV, trabalhei no DAZN, hoje estou trabalhando no SBT. Eu ouvi a seguinte frase, já estando fazendo o veículo. Alano, esquece, você não tem perfil para TV. Pô, qual é o perfil, mano? É a cor dos meus olhos? É fogo lá, meu. É complicado. Primeira vez que eu trabalhei no Rio Grande do Sul,
Claro que, poxa, eu tenho amigos lá, mas os casos, os maiores casos, a quantidade de casos em termos de quantitativo mesmo é mais no sul do país. Sul como todo, tá? Eu sou catarinense, sul como todo. Sim. Eu fui trabalhar numa rádio em Caxias do Sul e fui contratado porque fui indicado e mandei fita mesmo, de transmissões minhas. O cara gostou e me contratou, o coordenador. Só que o dono da rádio, ele não sabia que eu era negro. Ele não sabia. Quando eu cheguei lá, cara, já cheguei de mudança, com a família, tudo, né? Só que eu não conhecia, nunca tinha ido na rádio. Eu tinha feito um jogo para eles em Santa Catarina, numa Copa Sul, antiga Copa Sul ainda, Sul Minas. E os caras gostaram, fiz um teste ao vivo, entendeu? Narrei um jogo, ganhei um cachê e se fosse legal os caras me contrataram. Me contrataram. Cheguei lá, o camarada falou o seguinte: olha, seja bem-vindo, mas eu gostaria de dizer para que você tomasse cuidado aqui na cidade e caso aconteça em um estádio, aqui nos nossos estádios, de você ser interpelado por um torcedor, o chamando por causa da sua cor, você releve, porque aqui nós temos uma cultura, aqui a nossa cultura é muito enraizada, então a gente tem muita dificuldade em relação a isso, tipo, se te chamarem de pelo duro, de macaco, ou esse tipo de coisa, entenda que as pessoas têm uma certa dificuldade em aceitar. Cara, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui, mano? O que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu vim parar? Me assustei muito. Isso foi em 2002. Hoje, se é hoje, eu me levanto e agradeço, né? Agradeço, cara, muito obrigado, mas não quero trabalhar num lugar assim. Não vou trabalhar num lugar assim. Sim. Na época, né, outra realidade, né? Até a questão financeira, né? Vendia o almoço para jantar ou vice-versa. Era muito difícil mesmo. E a ida para lá foi até um pouquinho melhor em termos financeiros. Então, tendo tudo esquematizado, tendo um filho pequeno, já estava instalado. Eu me assustei muito. Mas vou te falar, eu, particularmente, não sofri nada lá, no meu período. Como pessoa, a não ser uma situação chata na frente de quer dizer, eu vou falar que sofri, né? Numa situação chata na frente de um banco, o meu filho estava numa creche ao lado do banco. Inverno no Rio Grande do Sul, muito frio, todos os pais ali dentro do veículo aguardando a saída do menino da creche. Assim, eram vários carros, assim, e eu tava lá com o meu carro, um Fiat Tipo, não pegou fogo na minha mão. Olha lá. Não pegou fogo na minha mão. Já é um sortudo. Era bonito, rapaz, um 2.0, 4 portas. Eu vendi quase de graça, né? Porque ninguém queria comprar o danado do Tipo. Mas era um Fiat Tipo. E tava ali na frente da creche que ficava ao lado do banco, né? Passa uma viatura uma vez. Passa uma viatura a segunda vez. O camarada os negros aqui vão me entender que quando passa um carro de polícia olha para você, você logo pensa, vai me parar. É normal, né? É o gatilho. Ele sabe que o camarada ele vai te parar, entendeu? Eu falei, vai me parar. Vai me parar não, ele vai vir me bater, porque eu tava parado. Né? Só que demorou um pouquinho, né? Bate na minha janela e vem cinco guardas me retirando do carro quase que à força, me revistando, no momento em que toca o sinal para a saída da creche, onde os pais saem dos carros para pegar os seus filhos. O que eu ouço? É vagabundo. Esse é vagabundo, tá aí na frente, é vagabundo. E eu falando pro cara, eu tô aqui esperando meu filho. Não, mas tu tá em atitude suspeita. Todos os pais, dentro dos seus veículos, esperando o filho como eu, e só eu estava numa atitude suspeita. Então aquilo me machucou bastante. Foi o único caso, revistaram o meu carro e tal, não tinha nada, e eu entrei para pegar o meu filho, que era o último, porque todos os pais já tinham retirado seus filhos, estava o meu lá esperando, porque o pai estava sendo revistado pela polícia na frente de uma creche. Porque era o único negro naquela rua, dentro do carro, e estava atitude suspeita. Então é uma situação que hoje acontece muito, mas foi a única situação que aconteceu naquela época lá.
Então lá eu testemunhei, tô falando lá, poxa, de mais de 18, praticamente 18 anos, né? 2002? Mais, né? 2002 são 20. 20 anos. Mas tá 2022. 20 anos. Pô, 20 anos. 2 anos de pandemia, né? É, a gente verdade. acaba- eu não sou de matemática, né? Acho que jornalista. Sou de humanas. Sou de humanas. E testemunhei, arquibancada, nego fazendo sinal de macaco, falando. Eu lembro do Paulo César de Oliveira sofrendo muito lá, e eu pegando o microfone para falar, e o comentarista botando a mão na minha boca, dizendo, cara, não entra nessa que aqui não vai. Se quer ter emprego, não vai. É aquilo que eu tô falando. Hoje, na minha cabeça, na situação de hoje, não teria conversa. A gente está falando de 20 anos atrás, né? No Sul. Então, já vi. Né? E hoje, todas as oportunidades que foram dadas, até em nível governamental, em situações que deram coragem para o negro hoje também. Né? Não só para as pessoas defenderem, mas a gente já engoliu muita coisa e teve que engolir. Né? Eu já ouvi muita coisa. Não ouço mais. Ninguém mais tem coragem de falar. Ninguém mais tem coragem. Se tivesse, também iria tomar patada. Né? Mas a pergunta foi essa, sobre os casos. Hoje diminuíram por conta de tudo que a sociedade, tudo que a imprensa, tudo que está sendo colocado, inclusive as questões até de polícia, de crime, de criminalização. As pessoas, né? Aquele que pensa um pouquinho está raciocinando antes de falar, mas os casos continuam. Sim. No Sul, os Eu casos continuam. fiz até a pergunta, porque, pô, no final do ano aconteceu de novo, tá ligado? Da torcida do Grêmio. Uma Mais situação uma vez. recorrente. E... Ah, mas é só no Sul? Não. Não, claro que não é. claro Mas que os não é. casos, enfim, eles. que lá é eu falo com propriedade porque eu sou um negro do Sul, cara. Entendeu? Eu Sim. sou um catarinense que trabalha muito tempo no Rio Grande do Sul, então eu posso falar com propriedade. Que quem pode ficar chateado, não. Vai falar o quê, cara? Eu vivi na pele. Sim. Eu conheço as pessoas, eu sei o que aconteceu. Né? Eu sei o que acontece. Lá o Márcio Chagas, o ex-árbitro. Até aconteceu algo chato com ele na própria imprensa que ele trabalhava, na empresa de TV que trabalhava, que pediram para ele parar de falar sobre questões racial, entendeu? Então, gente, é assim. E lá melhorou, mas ainda tem uma cultura muito forte, tá? E Uma cultura só muito não é forte a mostrado, ponto de né? eu hoje, graças a Deus, eu posso me considerar hoje um profissional que realizou muitos dos seus sonhos. Bem sucedido na questão de narração esportiva, transmitindo grandes eventos, ter ouvido que eu não tinha perfil. E o que é o perfil? Né? A cor dos meus olhos? A cor dos meus poucos cabelos? Então, é isso aí. Bom, depois dessa... Calma, o cara como tudo mesmo. Não, o cara não para. Não, eu já tô pensando na próxima. Nossa. Bom, depois dessa bela torta de climão, né? Porque é uma puta situação foda. Infelizmente ainda é uma realidade. E isso é uma parada que não me desce, independente do âmbito que for. Porque assim, pô, no Brasil, cara, não faz sentido nenhum, mas enfim. Eu quero te dar uma oportunidade, Alana. Você que, porra, falou com muito pesar no coração que não narrou nenhum jogo ainda esse ano. Bom, mano, Eu vou te dar a oportunidade de narrar alguns esportes. Tá, então eu vou propor um desafio aqui no Talk Show de Bolas, tá? Vou colocar alguns esportes aqui nessa TV. Aleatórios. Aleatórios, esportes muito comuns, A inclusive. gente tomou cuidado em trazer só esportes. Só esportes. Só assim. esportes, pode ficar tranquilo. Inclusive praticamos alguns deles. Ah, bom. Só faltava trazer debaixo do edredom de Big Brother pra eu narrar. A gente tirou a corrida do queijo. A corrida do queijo foi retirada da edição. Gente, vocês vão Então vamos lá, vamos começar. Alana, por favor, eu quero que você narre este esporte. Atenção, meus amigos. Estamos com imagens ao vivo, não sei da onde, pela língua deve ser da Coreia, Japão, China ou esses países asiáticos, com um esporte que eu até sei o nome, mas não lembro mais. Né? Os caras jogam com o pé, parece que é vôlei. São 3 contra 3. Olha o bloqueio, que jogada bonita. Fez um vôlei a lá Bebeto, da Copa América de 1989. É uma mistura de uma mistura de vôlei com beach soccer. Vamos lá, sabendo a regra. Tricas Gabriel, o que você tá vendo nesse jogo? Ao que eu vejo ali, pelo você não errar a contagem, são 6 coreanos? É isso? São 6 coreanos e uma peteca. 6 coreanos e uma peteca. É uma peteca, é isso? Bolivão, você sabe o nome disso, não é mesmo?
Olha só, eu até saberia, mas eu esqueci. São muitas letras, são Você muitas... veio falando no carro. Eu não Olha só. consegui decorar. 7-1, 18-18. 18-18, o jogo tá bonito, o jogo tá pegado. Com jogadas plásticas, com esse rally, vamos ver se fez! É ponto pro time azul, 19º ponto, Nosso querido Watanabe. 7-1, vamos para o tie break. É isso mesmo, Alano. Por aqui, a torcida do time azul tá bem empolgada mesmo. Tá todo mundo muito feliz com o ponto, comemorando muito o voleio do camisa 6. Muito bem, 19-18, olha o saque do time vermelho, parou na rede, passou, empatou. Tudo igual, 19-19. Inclusive... Indonésia e Coreia. Indonésia. O senhor Watanabe, ele sabe. Bom, vamos para o próximo esporte? Próximo esporte? Ó, peraí, primeiramente palmas, porque Palmas, a Alano foi muito desenrolou bem. aí na peteca... Peteca ball aí. Porra, parabéns. Tem que ver de novo, velho. Não, vai procurando no Vai e-mail. Vamos pro próximo esporte. Próximo esporte. Isso aí tá Vamos na lá? Olimpíada, né? Isso aí, Ah, ó. o curling. Ah, isso é muito chato isso aí, né? Isso é chato pra caramba. Ô, Rodinho, pô. Lá. Vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai. Maravilhoso. Já fica bem mais legal. bem mais legal. Já fica bem mais legal. Tudo com molejo fica mais legal. Nossa senhora, não é? esse curling é difícil mesmo. Próximo esporte. O outro esporte é Sepak Takraw. De novo? É peteca? Agora tem raquete. Muito bem, 21 Popov, 14 pro Ken Yon. Olha o rally, ponto. Esse é mais curtinho. 20º ponto do Popov, Christoph Popov. Olha só. Aí já é de novo. Vamos pro próximo Porra, esporte. é essa, hein? Esse daí é o badminton. Esse é o badminton. Esse é o Ah, o badminton. badminton. Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um. Esse aí. Esse aí eu quero ver, hein? é o desafio master. Esse daí. Geralmente eu me preparo pra esse tipo de transmissões. Mas vamos lá, né? Vocês pegaram de calça curta. Ah, não. Não. Sim. Como assim, cara? Dentro de um ringue, jogo de xadrez? Alô, meus amigos, um grande abraço, muito boa noite. O dia chegou, numa expectativa gigantesca para esse combate de dois gigantes, de dois monstros sagrados da luta. A luta será sentada, sem movimentos, com muita concentração, até o momento da pancadaria. Agora voltou, mas que isso, mano? Isso é um esporte só. Isso é um esporte só. Exatamente. É o xadrez. Como que é? É boxe e xadrez. É boxe xadrez. São 5 rounds de xadrez e 6 de boxe. Sério? É verdade. É sério? Olha lá. Não, mas se o cara ganha o xadrez e perde o boxe, quem que ganha? Vai pra contagem. Tipo assim, se você toma o cheque, você perde. É primeiro o xadrez, depois o boxe. Se você toma o checkmate, você perde. Aí se você não consegue terminar o jogo nas rodadas, você vai pro boxe. E aí, se tomar o knockdown, Vamos tentar narrar a luta, então. Porra. Vamos tentar narrar a luta, vamos ver. Muito bem, depois da emocionante partida de xadrez, vamos agora pra pancadaria. Faz ali a guarda, vai tentar chegar no approach, vai soltando os jabs, vai tentando criar o espaço no ângulo, ali por dentro, vai soltando a marretada, vai pra cima. Olha o contra-ataque, hein? Olha o contra-golpe. Levanta essa guarda aí, o de preto. Vai tentando o jab. Nesse cruzado, vai de frente. Faz ali a aproximação. O juiz tá deixando tudo, a pancadaria, tá tudo valendo. Vamos ver se vai beijar a lona logo. Porra, chamou de rainha, hein, meu? Olha lá. Vamos ver se vai pra cima. Ih! O de preto baixou, hein? Pediu arrego. O juiz abriu contagem. Checkmate. 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 Senhoras e senhores, Checkmate! Mas ó, no fundo, tudo é uma enrolation, né? Claro. Você tem que saber fazer as palavras. Quando você não sabe das coisas, você vai fazendo as palavras de muita emoção, de muita expectativa, né? Até você ficar ambientado aquilo que vai rolar. Né? Geralmente, para esses esportes diferentes, geralmente não. Você é obrigado a ter alguém especialista que vai lhe dar
o salve, né? Sim, sim. Que vai lhe salvar. Então, é isso. Eu já Leva fiz o Bolivão. Vamos nessa, Bolívia? Ah, bora? Você narra o xadrez e eu narro a luta daí. Pode ser? Eu vou narrar Eu queria ver o xadrez. Bolívia narrando xadrez, mano. Nossa, Caramba, maravilhoso. Lá vem o Rei Pelé. Era bem Alan, isso. meu, não tem como agradecer, cara, de verdade. Puta bate-papo de alto nível, velho. A gente tá feliz pra caralho que você tá aqui com a gente. A gente tentou fazer isso acontecer já algumas vezes e finalmente, graças a Deus, aconteceu. E, meu, foi sensacional. Espero que você tenha curtido tanto quanto a gente curtiu, cara. Ah, gente, ó, brigadão mesmo, sucesso, vida longa ao Três Canteio. E desculpa alguma coisa aí, se eu exagerei. Imagina, pelo amor de imagina. Deus. Que isso. Só tem que pedir desculpa por ir embora, só. De resto... Agora eu vou, pelo amor de Deus, né? É, Tem uma dessa aí. uma Nossa, dessa aqui. claro. Opa, com certeza, peço Nossa. agora. Bora? Vamos nessa? Pronto, vou pedir agora. A patroa tá com uma cara Ah, maravilhosa. não, é brincadeira isso é brincadeira. Só se tiver zero aí. Ah, tá. Gente, brigadão, tá? Brigadão. Não, que isso, a gente que agradece. Tô aí, né? Tô aí. Na Bom, próxima, queremos, só chamar. claro, né? Sempre tá bem convidado pra voltar, né? A gente Pô, ainda tem pelo mais amor de histórias pra Deus. perguntar. A bancada é sua e também, pô, esse programa está indo ao ar um dia depois do Bolivão ter aparecido no SBT Esportes. É verdade. Vou Então- lá. Vou mostrar um pouquinho, né, de como que foi a rotina da minha tatuagem. né? Poxa, então dá uma moral pro SBT Esportes. Pô, aí, então- coloca pros seus seguidores, né? Não, pelo amor de família, Deus. acompanha, primeiro acompanha sempre, né, SBT Esportes, domingueiras de manhã. Isso, 8h15. 8h15, exatamente. E aproveita e realmente vão lá ver como que foi confeccionada essa tatuagem, essa linda tatuagem, pagando uma aposta. A matéria já deve estar no @SBT Esportes também no YouTube, né? Boa. É verdade, Ó, é. e quem quiser me seguir aí nas redes sociais, Por favor. @Luiz, com Z, Luiz Alano. Fica Tudo junto. tranquilo que tá aparecendo embaixo Já aí de vai você. aparecer cara. Aqui. É, tá Isso. aparecendo por aí. Essa câmera aqui. Aponta no lugar mais improvável possível que o Bolivão vai colocar. Aqui. Aí, pronto, a gente põe aí também. Isso, pau no cu do editor. Aí. Então, agradecer primeiramente a São Jorge, como todos os programas, né? Alano, pô, obrigado mesmo de você ter topado a brincadeira aí de narrar os jogos, ter comentado aí, a gente bebendo aqui, enfim, resenha de alto nível. Tamo junto. Cara, muito legal quando um profissional da área grande, reconhecido, vem aqui, dá essa moral pra gente. Então, fundo do coração, obrigado mesmo e vamos fazer ainda mais É que algumas quando coisinhas vocês estiverem juntas. grandão lá e ganhando milhões aí com patrocínios, aí vocês amém, me amém, lembram, amém. né? Claro. Lembra Com do Guri, pelo certeza. amor de Não, Deus. a gente vai transmitir o Campeonato Paulista, todo mundo junto. Não, agora eu só quero falar com o cantor, né? Os caras. Alano, você vai estar na bancada narrando o jogo, o final de Copa do Mundo com um desse do teu lado. Um de cada lado, dois. Assim, ó. Aí vai ser uma Copa do Mundo e aí aqui isso aqui vai dar o vice, vai ser um pouquinho menor. Tá bom. Então tá. Pode ser? Pode ser, pode ser. Fechou. Obrigado mais uma vez, Valeu, Alano. valeu, gente. Valeu, rapaziada. Gente, quem não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe com os amiguinhos, fique de olho pra quem, né? Canal de cortes também. Pro nosso canal de pra cortes se que inscrever. abriu agora há pouquinho. Fiquem, acompanhem lá, a gente vai lançar tudo lá certinho. TikTok tá bombando Ou, também. por favor, família. Instagram, né? Sorteio rolando, não se esqueçam, camisa do Palmeiras, autografado pelo Abel Ferreira. Só dá uma olhada no nosso canal, que lá tem um vídeo explicando tudo certinho, beleza? Esse foi mais um Talk Show de Bolas. Um abraço, até mais e Tchau! Thank you.